Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à 21ª final do Campeonato Pernambucano, disputada entre Náutico e Sport. Uma história, Cássio, que começou apenas em 1951. A gente fez um vídeo, e esse vídeo está disponível no nosso feed, e a primeira coisa que saltou aos olhos no histórico dessa final é como demorou para Náutico e Sport decidirem um título. E foi apenas em 1951 que os dois fizeram o que realmente a gente pode chamar de uma final, de um jogo que a partir dali, Eram quatro grandes, né? tinha esse América que chegava, Mas né? veja só, Náutico Sport é o terceiro clássico mais antigo do Brasil. Do Brasil. É de 1909. O apelido de Clássico dos Clássicos existe desde 1941. Foi a primeira citação em um jornal de Pernambuco, foi no Jornal Pequeno. No Diário de Pernambuco, a primeira vez foi em 1945. Caramba, só em 1951 os caras fizeram a final. Detalhe, o Náutico já tinha sido campeão. O Náutico já tava quase indo pra Europa, pô. Assim, em 51 é o time do Náutico. Aquela história. Esporte já era grande e o Náutico já era grande. Exatamente. Então, veja, há 10 anos eles já eram chamados de clássico dos clássicos. Tipo, há 10 anos já tinha esse apelido de clássico dos clássicos, assim. E nunca ter tido uma final. E, claro que eles devem ter feito final de fase, de torneio início, de torneio amistoso, mas de Pernambucano a primeira foi só em 1951. De 51 até 2024 Aí foram. deu uma aceleradinha A no turma troço aqui. sabe o que é torneio de início. Hã? A turma sabe o que é torneio de início. Torneio... É verdade, é uma boa pergunta. Um dia a gente faz um vídeo exclusivo aqui no canal explicando o torneio início. Terei o maior prazer de explicar, porque sou adepto, viu? Conta esse título, inclusive. A gente tá fazendo uma série de conteúdos sobre essa final do Pernambucano. Inclusive, toda a parte histórica já está disponível no nosso feed. Cássio deu aqui um pequeno trailer, mas esse vídeo está disponível. Você vai lá e assiste. A gente já detalhou essa parte histórica relacionada à final. Se você estiver vendo esse vídeo e ainda não tenha visto o raio-x que a gente vai trazer do Náutico, ele já está disponível também no nosso feed. Esses vídeos se completam, tá? A gente está preparando uma grande cobertura que vai chegar no domingo, com live, com pré-jogo, com pós-jogo, com toda a assinatura de qualidade aqui do 45 minutos. Assim como a gente fez no vídeo do Náutico, agora a gente vai analisar a trajetória do esporte nessa temporada de 2026, a trajetória dentro do campeonato estadual e algo que eu falei na abertura do vídeo do Náutico. Analisar o passo a passo de cada um dos clubes, a gente acaba identificando aquela que talvez seja a maior diferença para essa decisão, que é a maturação. No vídeo do Náutico, a gente mostrou a primeira escalação do Náutico. E 9 jogadores são prováveis titulares pro jogo de ida da final neste domingo. 9. E só não são 10 porque o então zagueiro titular, Matheus Silva, está machucado. Senão seriam 10. Tá? 10 dos 11 que jogaram na estreia. A diferença seria Toró, que também saiu por lesão, mas Júnior Todinho se consolidou, chegou mais com cara de titular e se consolidou como titular. No esporte, o roteiro é completamente diferente. A começar por 3 jogos em que sequer utilizou o time profissional. E depois, por colocar mais curvas do que precisava no próprio caminho. E aí, essa é uma visão preocupante da rota traçada por Roger até aqui. O Sport, ele não é um time pronto. E ele chega para essa final com uma série de interrogações que a gente vai ver nesse vídeo. E parte dessas interrogações guarda a esperança de título do Sport. Vou repetir uma frase que eu falei durante o vídeo do Náutico. As maiores chances do Náutico ser campeão estão em coisas que a gente já viu o Náutico fazer. As maiores chances do Sport ser campeão estão naquilo que a gente ainda não viu o Sport fazer, mas que talvez exista uma qualidade embarcada e uma potencialidade para que isso seja feito
Se as coisas fluírem, se o treinador permitir, se o encaixe der certo, são muitos sis. Mas vamos passo a passo, vamos jogo a jogo. No caso do Sport, a gente vai fazer, obviamente, uma resumida daquelas 3 Uma primeiras passagem partidas. de tempo quase, né? Porque- Exatamente. As 3 primeiras partidas que o Sport fez utilizando o Sub-20. Tá? Como alguns torcedores do Náutico bradaram, não é oficialmente o Sub-20, porque o goleiro do Sport tem mais de 20 anos. Tá? Então, é um time de garotos do Sport. Tinha 23 anos. Né? 23 anos. Na verdade, essa passagem aí, Fred, talvez seja como foi ano passado, para você tentar capturar alguma coisa de que, ó, sobretudo esse ano, que com um elenco, com um clube com menos dinheiro, você tem que olhar isso com uma outra lupa. Muito maior para tentar enxergar algum talento que possa É. ser reforço, como está sendo com Pulse na lateral direita. Então, servia para isso, de você tentar olhar e escavar alguma coisa que pudesse ser interessante para compor o elenco durante a temporada. Cauê, veja. Talvez essa seja a melhor forma de enxergar isso. Mas em 2026, diferente de 2025, que era um ano que tinha acabado de subir, reforços de peso chegando, Outro tipo de investimento que era feito no clube. Série A, outro padrão, ali eu identificava exatamente que era o natural, o correto. Em 2026, eu vejo como uma espécie de tapa-buraco. Sim, até porque não tinha que botar. O processo atrasou completamente, Exatamente. desde a renúncia, que não sei se foi renúncia, sei nem qual é o termo Não que eu foi já uma esqueci. estratégia porque é o correto a se fazer. Isso. É o que dava para fazer. Isso. E aí, quando foi colocado, aí você tem que ir para esse olhar que eu coloquei, de que, ó, Uma vamos vez ver. que foi pra campo, Uma vez que foi, ó, a gente tem que aproveitar. concordo. Tá? Foram 3 partidas. Né? E detalhe, Cauê. Ainda que hoje Pulse esteja sendo utilizado como titular e até escolhido o melhor jogador pelos Sim. torcedores do clube, na enquete do próprio clube, na última partida, não foi daqui. Não saltou. Não foi daqui. Porque, primeiro, nem jogou como lateral direito É. aqui, porque aqui quem jogou como lateral direito foi Ítalo Lucas. Ele foi segundo- sacrificado jogando como um volante meia, que não é Isso. tanto dele ser esse meia. Exatamente. E segundo ponto, quando passaram essas partidas, Cássio, eu lembro que a gente fez uma avaliação aqui de que não teve um Zé Lucas esse ano. Isso. Né? Não teve ninguém que você diz, opa, E ainda não teve mesmo. e não teve. Pulse, repito, surge em outro contexto. Zé Lucas, algum dia, ele vai olhar para trás e vai dizer: eu consegui pular etapas, eu cheguei aqui, lógico, por todo o mérito dele, mas pela incompetência dele daquela gestão passada de não contratar um volante. Isso. E Pulse, Por se favor. algum dia chegar Talvez. num patamar Talvez. acima, vai dizer: ainda bem que existia um lateral direito no esporte chamado Matheus Alexandre. É verdade. Então, esses 3 jogos aqui, eles não deixaram uma conexão. Você teve, por exemplo, o Mikael, fez o gol que garantiu a vitória do Sport no Clássico. Mas não foi pelo que ele jogou aqui, foi Não. por falta de opção que entrou ali e resolveu. Pra mim, aqui, o que a gente vê é o retrato de um processo todo atrasado do Sport e que vai ser a parte central desse nosso retrospecto do Sport em 2026 e como o Sport chega pra final. Tudo muito atrasado. A gente tem jogadores como Cleison, que a gente basicamente não viu jogar. Tem pouquíssimos minutos em campo. Vamos então para a parte sob o comando de Roger, sob o comando com o profissional jogando. A gente cobra titularidades, Fred, de gente que não jogou. Exatamente. E não é um só, são 2, Isso. Zé Lucas e Thiago Couto, e mais minutos de outros que estrearam no jogo passado, como o Yuri Castilho. Não, detalhe. Que não jogou um minuto na posição dele. É isso. Exatamente. Só para passar os 3 placares, o empate em 2-2 com decisão, a vitória por 2-0 sobre o Retrô e a goleada sofrida diante do Náutico, 4-0. E aí essa goleada não é referência, não é parâmetro, não vale absolutamente de nada
para a final. Quando aconteceu a goleada, a gente fez todo o cuidado do mundo de guardar a lógica histórica. Ali foi o Sport que foi goleado pelo Náutico, porque os garotos representaram o profissional do esporte. Mas aqui é um programa sobre técnica, sobre condição técnica. Não vale de nada para a final aquele 4-0, tá? E aí a gente vem pro dia 21 de janeiro, tá? A primeira partida do Sport na era Roger Silva, 5-0 contra o Decisão. O Sport jogou aquela partida com Raus, Matheus Alexandre, Marcelo Aju, Ramon e Filipinho, Zé Gabriel, Pedro Martins, Max, Gustavo Maia, Barleta e Gustavo Coutinho, tá? Veja, se a gente for contar aqui quem deve jogar a final, primeiro, a gente não faz muita ideia de qual vai ser o time da final, mas que tem possibilidades de jogar a final como titular. A gente vai ter Ramon, Filipinho, Zé Gabriel, talvez Pedro Martins, sabe-se lá a cabeça de Roger, Barleto, Coutinho e sabe-se lá. Sabe-se Barleta, lá. Coutinho e talvez mais de 5 a 7 jogadores. Tá? De 5 a 7 jogadores. Agora, poderia até ser o início, só que a gente vai acompanhar ao longo dos jogos que não foi repetição, que tem curvas, que tem jogadores que desaparecem, que reaparecem. Então, se você tá tendo, 7 da primeira partida, teria uma base. Teria, se ele não tivesse esquecido Pedro Martins, que foi liberado e voltou. Se ele não tivesse esquecido Max, que depois de titular virou fim da fila. Mudou de posição. Mudou de posição. Então, assim, os caminhos são curvos do Sport no campeonato, tá? Vitória por 5-0 e detalhe. O único jogo que prestou. Isso é o que mais chama atenção. O melhor Sport de 2026 foi o Sport que iniciou esse jogo. Era o que contra menos se Decisão. esperava, inclusive. Isso. Assim, você nem dava nada. Eu me lembro indo pra ilha pensando nisso. Eu disse, rapaz, hoje tá com a cara que vai ser sofrível. 1-0, torcida vaiando, reclamando. Eu chego lá, o time joga completamente encaixado, troca de passes rápidos. Uma surpresa absoluta, mas que não teve continuidade. Não teve. E Não aí, teve. porque eu acho que início de trabalho a atuação auxiliar é normal, e porque Roger continuou fazendo algumas escolhas assim. Detalhe, ele até corrige no intervalo, mas as escolhas de time dele, e a gente vai olhar mais pra frente com a evolução do esporte mais pra frente, que apesar dos principais jogadores à disposição, Fred, nem todos os principais estão em campo. Isso. Quando a gente olha pro banco aqui, ainda é basicamente o time sub-20. Você tem. É tipo, até aí, tipo, ele tá extraindo o máximo. Isso. Aí na hora que ele tiver a condição de extrair mais, aí ele vai preferir continuar extraindo isso. Fora do sub-20, eu vou desconsiderar Denis, tá? Eu não considero Denis como parte do elenco do esporte. Você só tem Marlon e Zé Roberto. Isso. O resto, todo mundo aí. Zé Roberto sem nenhuma condição de jogo, Sim. voltando, faz até um gol. É a retomada dele depois de um ano parado. E Davi Gabriel, né? Davi Gabriel, lateral esquerdo. E Davi Gabriel, perfeito, lateral esquerdo. Aí, dos que ficaram, de alguma maneira, que estão compondo o elenco hoje, você tem Pulse Sim, e Dedé como reserva. Pronto, é isso. isso. Vamos avançar para a segunda partida, né, que foi o 3-0 sobre o Vitória. Já com atuação mais travada, tá? Muito. Já com atuação mais travada. Situação ruim. Isso. A gente teve a repetição do time titular e você também tinha um cenário muito parecido no banco de reservas, com exceção de que Iago Felipe já era uma possibilidade. Aquela estreia, ela deixa um problema. Cássio sempre brinca que minha avaliação de Gustavo Maia começa com -2. Mas o que Gustavo Maia jogou naquela estreia é a base de sustentação para ele até agora no time. Claro que não são 10 jogos, 15 jogos, são 6 partidas. O gol contra o Retrô da semifinal. Realimenta, porque ele tá ali todo dia, uma hora faz.
E aí vai realimentando uma escalação inicial de Roger, que era o que ele tinha. Porque eu vou sempre batendo a tecla em relação ao esporte e ao desenvolvimento do esporte. E essa tecla, ela tem a seguinte base. Pedro Martins é um cara útil para ter no elenco? É. Ao preço que ele custa, sobretudo. Quando ele foi negociado com a Ponte, foi nem emprestado, quando ele foi negociado com a Ponte, eu achei uma decisão ruim pro esporte. Que eu acho que era um cara barato, que poderia ficar aqui e poderia ser útil em algumas partidas. Detalhe, esse era o entendimento de todos que fazem o esporte. Tanto que ele foi liberado para a Ponte Preta. Gratuitamente. Perdendo, assim, o esporte não ia ganhar um centavo da centavo. negociação. O esporte, desesperado por dinheiro, como está hoje, estava liberando um jogador que não custa caro aos seus cofres do salário por R$0, tendo talvez um percentual futuro de uma negociação que ninguém sabe lá. Por quê, Cauê? Porque não era um jogador considerado importante para a temporada. Gustavo Maia também não estava nos planos. Ele retornava de um empréstimo em que ele não jogou no Criciúma. E quem era o executivo do Criciúma? Ítalo. Se ele não jogou lá, vocês acham que Ítalo tinha perspectiva de que ele fosse um titular aqui? Sabendo os jogadores que ainda viriam, que estavam sendo negociados, não estava nessa conta. E aí, Cauê, ele ter feito uma boa estreia, ele fez uma boa estreia. Ele fez uma boa estreia. E depois, ir se firmando com jogos de menor nível técnico, pra mim gera uma distorção. Tá? Pra mim gera uma distorção. E essa distorção é perigosa. Porque a gente tá às vésperas de uma final. Esse programa, ele é justamente a análise da campanha para chegar na final. E há o risco de Pedro Martins e Gustavo Maia seguirem como titulares. Eu acho que isso é um ponto crítico, mas vamos... E uma observação aí, Fred. O esporte tem várias lacunas. Não só de qualidade em algumas posições e em outras até numericamente. Se tem uma posição que tem vários nomes para Roger escolher assim, jogar para cima, pegar um, é o atacante pelo lado esquerdo. Sim. Porque você tem que jogam por ali sem ser um esforço de tem que fazer alguma coisa tem muita que... gente ali, pô. Yuri Castilho, Cleison, Max faz aquilo ali porque jogou muito no Cuiabá daquela maneira, Sim. caindo pelo lado esquerdo. Depena. Então, assim... Cleison, nesse momento, quase esquecido. O próprio Marlon, que eu não gosto dele. Filipinho, se quiser. Mas tem. Então, assim, é uma posição que... E Barleta, se quiser. Também. Exatamente. Barleta também. Eu não vou ir na questão... são vários jogadores com uma qualidade gigantesca. Não. Mas tem vários jogadores que têm uma condição técnica superior de Gustavo Maia. Sim. Que eu defendi para que nesse começo estivesse no elenco. Por quê? 25 de janeiro. O que foi que a gente viu? Não tinha ninguém. Exatamente. Então, para 21 de janeiro. Para 21 de janeiro, não ter menos um ali, porque a gente sabia que ia ser daquele jeito, muito provavelmente. Então era melhor ter, pelo menos, alguns baratos que pelo menos já conhecesse, estivesse ali, do que ter um menino da base, coitado, que provavelmente ia ser sacrificado diante de jogos que vão se procurar culpados. Perfeito, Caio. Vamos avançar pro terceiro jogo da era Roger, tá? Que é o primeiro impacto negativo mais claro, que foi um empate em 1-1 com o Maguari, jogo em Bonito. O Sport, no comecinho da partida, um dos protagonistas desse Sport de 2026, vai dando suas caras, joga sua primeira carta na mesa, que é o goleiro House, entrega, né, num erro de domínio de bola, que ele repetiu esse erro outras vezes, num erro de domínio de bola, ele entrega o gol ao Maguari. O Sport, até pela questão do campo, por outros fatores, o Sport tem dificuldade em andar no curso do jogo. Para além da primeira falha de House, do único empate, na verdade, sejamos justos, os resultados... Primeira falha efetiva. Sim. Que a gente falava que aquela bola era os ali. indícios ali, os sinais, assim. Para além da primeira falha de House,
do único jogo em que o Sport não venceu, porque, sejamos justos, Roger tem os resultados a seu favor. Se você colocar na balança, o aproveitamento de Roger é melhor do que o de Hélio dos Anjos. O Sport com Roger Se você olhar só a tabela de é resultados. 5 vitórias e um empate, Roger, e 8 vitórias e uma derrota, o Náutico. Mas aqui teve outro detalhe também, que foi a materialização de algo que já se ventilava que era uma ideia de Roger. Não era para o Pernambucano, não, é para a temporada. O trio de volante. Roger. Os meias que o Roger solicitou, que Ítalo buscou, o próprio Biel Fonseca, que vai chegar agora, é sempre dessa característica. São jogadores que a gente chama de médios. Isso. Tirando o Zé Gabriel, que é volante. Isso. E o próprio Pedro Martins, que era um volante. E até o melhor recorte de Pedro Martins no Sport, lá com o Anderson, Sim. é quando o Ronaldo Henrique se machuca E joga ele, Fábio. e joga ele e Fábio. E ele sendo o primeiro volante. E ele monta pela primeira vez um trio de volantes, tá? Zé Gabriel, Iago Felipe e Pedro Martins. Aqui, Maxi vai para o banco, perde a posição. Dependa já está disponível. Perdeu a posição jogando mal. Perdeu a posição jogando mal. Dependa já está disponível, tá? E aí você continua com o Marlon e com o Zé Roberto. O que é que eu acho aqui? Vamos dar um primeiro teste aos 3 volantes que ele quer? Vamos, Iago Felipe já está em melhor condição? Ok. Não funcionou. Aí no jogo talvez mais físico, pelo gramado, É. algumas coisas que... Maxi, ele vem pra reserva aqui e entra num buraco que ele demora a voltar a aparecer Sim. no Sport. No finalzinho do jogo, o Sport reage, Marlon entra bem pela direita ali. Mas a fumaça, nada demais também, mas o Sport chega ao gol com o Gustavo Coutinho, evita a derrota. E a quarta partida é o clássico. Tem a expulsão também no jogo, né? Ítalo não é expulso nesse jogo. Ítalo é expulso. É expulso, que também sim. ajuda o Sport a gerar mais volume de jogo. Isso. A gente chega pro clássico. E aí perceba a escalação do clássico. Tá? Detalhe, chega ao limite a questão Matheus Alexandre. Augusto Pucci é utilizado pela primeira vez como titular, uma surpresa. Uma decisão corajosa de Rose. De Rose não, já tô confundindo Rose e Roger. É de quase Roger. a mesma coisa. Mas foi corajosa e justificada, porque Sim. a atuação de Matheus Alexandre contra o Maguari, assim, foi, meu irmão, foi quando chegou no limite, ó, não vai ajudar contra ninguém. Assim. Veja só, o início de ano de Matheus Alexandre, pra mim, pesou mais do que a Série A ruim que ele fez. Sim. Porque realmente eu trouxe a esperança de que, não, numa temporada de nível técnico mais baixo, esse cara vai ajudar. E parece que ele tá jogando Série A ainda. Ele tem força física, ele vai ajudar. E ele não se firma e não consegue enfrentar ninguém. Tanto que um garoto que sequer jogou como lateral direito quando o time utilizou, deu conta do recado. E eu ia ressaltar aí, Fred, um ponto de um mérito aí, porque a gente falava muito do Sport de anos anteriores, quando tinha César naquela função ali, de que parecia que quem estava no clube, quando chegava no novo treinador, não passava um relatório, não chegava junto, ó, bicho, se não dá para Matheus Alexandre, aquele menino ali faz a posição. Ele não estava jogando, ele estava jogando de volante, mas ele já fez na base a lateral direita, tal. Testa lá. Porque não foi do nada Sim. que Roger pegou o menino e botou lá. Achou bonito o menino, olhou, esse menino acho que joga de lateral. Não foi. Alguém chegou Foi um pra ele pra trabalho de dizer. clube bem feito. De clube bem feito. Então, reforçar aí, é isso que a gente muitas vezes faz tantas críticas, mas quando um ponto tem que ser ressaltado, tem que ser observado, destacado, e esse é um ponto a ser destacado, que as coisas muitas vezes não acontecem de graça. E realmente alguém conseguiu chegar lá e ter essa interlocução com o Roger e dizer, ó, testa. Aí aqui a gente tem, vamos lá, tá? Ótimo que Pucci ganha posição. Benevenuto já entra como opção na reserva, mas ele mantém a Ju. Desfaz os 3 volantes, trazendo Zé Gabriel e Iago Felipe, que seria a dupla de volantes titular do Sport. E aí ele pega um recorte de resto de jogo em bonito, em que Marlon ajuda na direita e transforma Marlon no camisa 10 do time. Que nunca foi. Que é um nunca atacante foi. de lado.
e mantém o trio de ataque que ele vinha utilizando sempre. Veja, Nesse momento já tinha Max e Depena. exatamente. Aí você Ele tem, foi de Até Marlon pra como- você dividir, ó. Pô, fisicamente os caras não aguentam, não. mas 45 minutos de cada um, meu. isso eu achei. É o que todo mundo imaginava, na verdade. Aqui, pra mim, a gente tem o início do que vem a ser o problema crônico de Roger na Eu condução tenho uma teoria do elenco. disso. Porque, só pra concluir, Cauê, na hora que você pega 15 minutos de Marlon pela ponta em Bonito e transforma ele no seu 10 titular, tá? No seu meia. Detalhe, quando não tinha ninguém que fazia aqueles amistosos, Sim, sim. que tomou 3 do... Amistoso não, jogo treino. Marlon tava jogando por ali, era o que tinha. E ele tenta encaixar Marlon aqui, deixando, como eu falei, Max, ele coloca Max no fundo da lista e Depena, que ainda não tinha feito nenhuma partida como titular, do banco. E aí Cauê já disse, aqui não tem o que discutir. Ou mantém os 3 volantes, que ele tinha pensado, como, não vou manter. Era Max no primeiro tempo e Depena no segundo. Por quê? Porque você tem que trabalhar pela qualidade. Roger, ele precisava entender, e por isso que eu vou pontuar aqui como o primeiro erro grave dele na condução do time, é essa escalação de Marlon aqui. Porque tudo que ele vem fazendo até então é aceitável. Gustavo Maia é o titular porque é o cara que chegou ali e estava jogando e pronto, eu não tô forçando a barra aqui. Você não olhava o banco, ó, tá cheio de peça, como a gente tá Exatamente. dizendo, ó, hoje é outro cenário. Agora, o que levou ele a colocar Marlon num patamar acima de Depena e Max é o que é perigoso. Porque ou ele considerou o início do trabalho dele e supervalorizou isso a outras questões, ou ele focou na questão física, que aí era a única que eu ia dizer, ok, aceitável. Mas Depena aguentava 45 e Max 45. Exatamente. Então, Roger, ele tem que pensar na continuidade do trabalho. O que causou tanto incômodo em Max que não merecesse uma segunda chance para começar esse jogo como titular? Porque o próprio Roger precisava ver Max mais, antes da Série B, antes das finais. É um dos pontos. Não adianta ter Marlon aqui, porque Marlon aqui é uma viagem da cabeça de Roger. A Marlon no palavra que eu meio é uma notei, Fred, viagem. depois eu vou falar, inquieto. É. Inquieto. Então aqui é o primeiro erro, e é esse erro que vai se ramificar. Esse erro que eu tô apontando aqui na escalação contra o Santa E Cruz, pra quem viu o ele vídeo vai do se Náutico, ramificar. e pra quem viu o vídeo do Náutico até aqui o Náutico tem encaixe. Ele tá, veja, É. enquanto o Sport tá nessa, você tá descobrindo ainda os erros do treinador. O encaixe do Então, Náutico. o encaixe do Náutico se mantém até aqui e ele vai sendo moldado. Enquanto do Sport ainda tá tendo invenções. Só que aqui não tinha o que fazer. Tentativas. Porque Aqui ainda enquanto não o tinha o que Náutico tem fazer. 9, como a gente falou, quantos do Sport tem? Ramon. Aqui, Barleta. Ramon, Barleta. Filipinho, Zé de... Ramon Barleta. Ramon e Barleta que jogaram ano passado. Ramon e Barleta no ano Sim. passado. Ah, do ano Que passado, jogaram sim. no ano passado. Sim. Então, Só assim, é um trabalho que começa do zero. É um trabalho que é muito mais difícil. Ninguém tira isso. Agora, não dá pra um treinador que assume e que tem no estadual uma chance de um laboratório de menor Sim. dificuldade para tentar É encaixar. exatamente isso. E ele não enxerga dessa forma. Não insistir em algumas coisas para ter a certeza de que, ó, isso aqui não vai dar certo, não. Porque ele é muito quieto. É isso. Ele é Cauê, muito quieto. E aí bate numa tecla que vai no meu olhar que eu tenho de treinador. Com o Atos, já conversei várias vezes sobre isso. É um debate em relação à qualidade de treinador e que sou super crítico. Bate num ponto que, nessa prateleira de treinador, e olha que é na prateleira de treinador acima da de Roger. Então o Roger já tá dentro desse bolo que eu vou falar com certeza. Os treinadores, quando não acerta a dosagem do remédio, porque é aquele único remédio que ele sabe aplicar, se eu apliquei aqui em Cássio e Cássio não respondeu, o cara não sabe o que fazer. Então, quando chega naquele primeiro jogo lá, que o Roger, goleada, jogando bem, porra, acertei a dosagem, acertei o remédio. Chegou o jogo seguinte com vitória, foi aquele jogo. Aí ele já começou a olhar.
inquieto do jeito que ele Isso, tá. exatamente. Veio pra vida dele. Max Começou a olhar. acabou pra ele ali. Acabou. Exato, porque ele queria o quê? Eu precisava que as respostas continuassem. Meu remédio, e o que é que eu vou fazer? Então ele, em vez de tentar dar uma sequência em algumas coisas, pra ver se na repetição as coisas davam certo, não. Ele foi sabotando o que ele tinha de construção na cabeça dele. Exatamente. Talvez pensando em outras maneiras de jogar e não mantendo fiel ao que pensava. E aí vem junto a chegada de novos jogadores, de novas opções, e ele, pô, começa a ter ferramentas aqui, só que o que eu vou botando não dá certo. Se eu botar de pena de titular não tem resposta, eu boto o Iago Felipe como meia, não dá certo, boto de volante não dá certo. Daqui a pouco ele vai chegar, vou ter que tirar o Felipe. É, exatamente. E ele tá chegando a essa conclusão. Então, esse jogo aqui é muito emblemático, tá? Essa decisão de colocar Marlon como titular, ela é o primeiro sinal do problema crônico que a gente vai ter pela frente. Mas repito, Ô, Fred, só um segundo, Atos. Repito, Cássio destacou a diferença do Sport e do Náutico aqui. Aqui é o último jogo da fase de classificação. Pro Sport ainda era a quarta partida. Pro Náutico a nona. Tá? Desculpa, pro Náutico a sexta. A sétima. Porque foram três. A Três. quarta pro Sport, Sempre a três a sétima mais. a sétima pro Náutico. Aqui não tinha como estar próximo do Náutico. Depois daqui você vai ter 12 dias. E é onde a gente vai começar a transformar o sinal de um erro de Roger em um problema grave e crônico. Falados. só para pegar esse gancho que vocês já estão falando mais sobre o trabalho de Roger. Roger foi um treinador que acendeu ali a luz de atenção. Eu comecei a observar mais ele no Atlético, obviamente, estava acompanhando aquela Série C, o Atlético jogou junto com o Náutico aquela Série de 2024, né? 2024. Depois ele foi para o Londrina, acompanhei menos do que 2024, mas consegui acompanhar também o trabalho de Roger. Quando o Roger foi contratado pelo Sport, eu tive uma conversa com o Fred e eu disse para Fred, olha, veja só, para Roger minimamente tem alguma chance de dar certo, esse elenco vai precisar ser reformulado. Na época, Fred reagiu da forma que, não, olha, veja, isso não vai acontecer e tal. Eu acho que Fred acreditava muito na manutenção de boa base do time. Alguma manutenção teve, mas acabou que mudou muito mais do que Fred acreditava Não, que ia manutenção acontecer. zero. Manutenção zero. Mudou tudo, pô. Tudo. Isso. Agora, detalhe, eu não vejo a cara de Roger nesse time. Exatamente. Eu Não acho tem. que o Sport fez uma reformulação e não seguiu muito pela cabeça de Roger, não, viu? Quantos pontas rápidos tem aí, Atos? Exatamente. Sempre joga com jogadores dessa forma. Você não vê um Davi Braga, você não vê um Gustavo França nesse time, que é sempre esse jogador central, que ele gosta de trabalhar. Você não vê um Vidieiro, né? Isso. Ele tá jogador tentando rápido. inventar no esporte algo que ele não fez, que minimamente deu certo no Agora, outro. Cauê, o Sport está montando o elenco a parte das visões de Roger. Não já é também uma precaução? Porque o Sport está pensando o ano todo. E Roger, veja só, desde o dia que Roger foi anunciado, a gente aqui foi muito direto. Sim. Eu achei que era um nome pro que sobrava pro mercado ali, ok, mas parte da escolha de Roger, parte de Roger ter sido escolhido foi o baixo preço de uma eventual... Talvez ele esteja E pagando mesmo assim, por isso. mesmo naquele momento, e é como o Fred falou, assim, dentro da análise de Fred foi que o tempo de treinador já tinha passado, que naquele momento já a prateleira estava muito ruim, e que dentro daquela prateleira era um nome que dava para passar. O meu ponto é que eu não aceitei que o Sport ia chegar daquela prateleira. O Fred já foi no Alades, beleza, eu não aceito também, mas enfim, a prateleira aqui tem essa. Mas eu acho que o erro foi muito grave e o Sport acabou se submetendo a uma prateleira que, assim, não faz sentido até aqui. O Sport tá com um treinador que vai passando jogos e não faz sentido. Vem bastidores de situações de uma forma que... Sabe, o Fred acabou de dizer sobre ele ser barato para sair. A impressão é que é um barato que o Sport vai pagar mais cedo ou mais tarde, que é simplesmente impossível não pagar esse barato. Assim, é como se fosse um treinador para determinado período. Salvo enfim, uma grande mudança. Eu não digo nem nessa fase final, porque na verdade vai ter
já são 4 jogos seguidos, porque tem a final do Pernambucano, a Copa do Brasil, a final do Pernambucano, depois já tem Copa do Brasil de novo. Então, assim, não tem muita ele não tem muita margem para ficar falhando, não. Mas, como a gente vai ver daqui para frente, a gente tá no Santa Cruz ainda, parou nesse jogo, na verdade. Sim. Mas como vai ver daqui para frente, não vai ser a coisa mais fácil do mundo para o Sport se acertar. Sabe qual seria o perfil do time de Roger? Pegando peças que passaram, e aí Atos complementa também. Se o Sport de hoje já tivesse Claudinho na direita, Claudinho e Filipinho, os dois alas. Sim. Tá fechado. é, Será jogador do Sport pra Série B. E pra Léo- Copa do Brasil, se quiser. Léo Pereira. Léo Pereira na esquerda e na Sim. direita. E Lucas Lima no meio. Seria um time mais a cara do que Roger curte enquanto ideia de futebol. Aí você pega isso, vê o que o Sport tem hoje, o que foi dado a ele. Você não bate. Aí ele vai para as tentativas de sair da zona de conforto dele, porque você tem sua zona de conforto. A gente tem. Você faz o que você tenta ir por caminhos na sua profissão que você tem uma certeza de um acerto. Quando você vai para o risco, a sua chance de errar é maior. E ele está indo para um risco, uma chance de errar maior, porque o elenco não casa com a cara dele. Oi. E aí ele tá batendo nas portas, errando e tentando acertar. Errando e tentando acertar, não tendo uma experiência grande de rodagem de quando eu erro aqui, meu amigo, o remédio é esse. Ele não sabe. E ele não sabe, não é porque ele começou também há pouco tempo. Sim. Pela pouca experiência, pela pouca chance de tentar aplicar remédios diferentes do que ele conhece. Eu acho que vale a pena dar um prosseguimento rápido aqui no raciocínio de Cauê, porque eu acho que é o caminho certo, tá? Da leitura. Jogadores como o próprio Depena, jogadores como o Max, parece que não fazem parte do universo de Roger, tá? O único jogador que o Sport contratou, que eu digo, pô, esse cara aí é a cara de Roger e tá jogando na posição que não é o ideal, é o Yuri Castilho. Aí sim, é um cara que é o perfil de Roger usar um cara descentralizado. É um cara de muita força, um cara De móvel. 9. E de 9. Por isso que eu até de falei com o 9. Fred mais cedo aqui, antes de começar o programa. Sabe quem vai ser o 9? Yuri Castilho, lá na frente. Vai demorar, Não. mas vai ser o 9. Veja, se for pro desejo dele, eu tenho certeza absoluta. Agora, parece que existem outras forças aí envolvidas que acaba tendo uma resistência dele. É como se Roger não tivesse confiança de fazer o trabalho dele. E não tem muito respaldo. E as hierarquias, né? As próprias hierarquias que ele criou. Dentro das hierarquias que ele criou, tem Coutinho, Zé Roberto, até chegar, talvez, ao jogador que seja o mais ideal a ele. Vamos voltar pro passo a passo, porque a gente colocou o carro um pouquinho na frente dos bois. E esse ato de tempo que a gente vai atravessar agora, os 12 dias entre o último jogo da fase de classificação e a partida de ida contra o Retrô, que a chave virou da percepção do trabalho de Roger. É a primeira vez aqui que a torcida enlouquece com ele. E não foi com o time jogando mal, não, porque jogou muito mal. Foi quando surgiu a escalação. Porque aqui Roger jogou fora a chance que ele tinha de recomeçar o ano. Infelizmente, por conta desde a renúncia / não renúncia de Yuri Romão, por conta da falta de uma costura política que gerou uma eleição, que gerou uma nova gestão, todo o processo foi muito atrasado. Por conta de uma visão de reformulação do elenco de Ítalo e de limitações financeiras, o que se esperava uma manutenção de 60%, 70% virou quase que de 5%. Não, de não virou, grupo. virou reformulação. Virou reformulação completa. Por conta de tudo isso, o processo estava atrasado. Roger, com o remendo de elenco que ele tinha, conseguiu pegar o Sport e deixar na segunda posição. Tirou o Sport das quartas de final. Eu cheguei a falar nesse programa que eu preferia que o Sport tivesse jogado as quartas de final. Eu, Fred, preferia 2 jogos do que 12 dias. Mas, conversando com pessoas do Jogar para Sport, dar liga, como se diz. disseram que Roger queria muito os 12 dias, os 10 dias. E aí o que é que eu pensei? Fui inocente. Eu digo, tem sentido os 12 dias. Ele vai resetar.
Ele vai começar do zero. Tudo que passou, passou. Ele vai pegar o Todo elenco mundo, agora, porque praticamente já tinha todo mundo que já aí. tem todo mundo. Tá? Só Yuri Castilho não estava no mesmo padrão físico os demais. Eu tenho todos os outros. Inclusive Zé Lucas. Eu tenho todo mundo. E agora eu vou montar o esporte. Eu agora tenho um goleiro. Thiago Couto resolveu a vida, negociou o salário, quer ficar concentrado aqui. Eu vou recomeçar do Narrativa zero. até pra mudar o goleiro, ó. Raus, você foi até aqui, tal, mas... Falhou contra o Santa e falhou contra o Maguari. Mas, ó, mantivemos. Mas Iago é o goleiro Mas Thiago era o titular. goleiro titular, tal. Eu não consigo nem por esse caminho. Assim, eu não consigo. Sabe por que eu não Isso pra não, tentar ganhar, assim, manter Não, mas eu o não elenco. com todo o respeito a House, precisar de uma missa Exatamente dessa isso. Eu sou da linha de cá. Você não pra, precisa, não. pra fazer isso tudo, pra Cássio, House ser banco, Cássio, ir pro banco assim. Cássio, Não. Assim, meu irmão. O meu veja, ponto é esse. Esses se, 12 se, dias... se a comissão técnica do esporte tá nesse nível de melindre pra colocar House no banco, tá perdida. Exatamente. Esses 12 dias pra mim, Cauê, era o cheque em branco pra fazer o que quisesse. Exatamente. Não tem hierarquia. Demais. Era juntar. No primeiro dia, ganhou do Santa. Se quisesse mudar os 11, eu mudo os 11. Exatamente. Primeiro dia, ganhou do Santa, folga. Vamos lá, segunda-feira, se reapresenta. Eu imaginei que o Roger ia fazer isso. Hoje a gente tem um grupo diferente do que começou. Quero agradecer, valorizar, enaltecer o trabalho que foi feito por todo mundo até Muita aqui. gente teve que quebrar galhos, A jogar gente- em posições que não são as suas. A gente lutou, a gente conseguiu. fisicamente sem estar... A gente conseguiu vencer 3 jogos, empatou 1. A gente, fez o que precisava, pontuou bem, agradecer a base quando foi preciso, ganhou aquele jogo do Retrô. Classificamos, já estamos na semifinal. Caímos no lado do confronto melhor, até do que o Náutico, que teria um clássico contra o Santa Cruz. A partir de agora, minha gente, hoje é um novo dia. Hoje, 2026, recomeça. Porque agora a gente tem um elenco completo, um clube do porte do esporte. Tava pronto para zerar o jogo. E aí ele me vem com House. Ele me vem com Pedro Martins. Ele volta para os 3 volantes, que é o que ele queria. E ele vem com Gustavo Maia. Eu vou sublinhar sempre esses 3 nomes. Porque eu não sei como é que ele não veio com o Thiago Couto, com o Zé Lucas e com qualquer das opções que Cauê já listou que ele tinha para colocar na esquerda. Podia ser Max, podia ser Depena, podia ser Cleison, podia ser quem ele quisesse na esquerda. Ele aqui veio com 3 volantes. Eu não estou nem questionando os 3 volantes. Mas ele enraizou no time titular 3 jogadores que não estão no elenco do esporte, não fazem parte do planejamento do esporte para serem titulares. 2 deles talvez nem façam parte, ou não faziam parte, nem do planejamento do esporte. Exato. Porque Pedro Martins foi liberado por ele Não, isso é certeza. para ir Os para dois Ponte não faziam Preta. parte. Muito E provavelmente. Gustavo Maia ficou. Ficou porque tinha contrato e pronto. Fez 0 partida no Criciúma e ia jogar onde? Ficou. Aqui Roger perdeu o fio, perdeu a chance de corrigir. Mas vamos lá pro jogo. Jogou demais. Grande atuação. O E Roger estava perdeu a certo. meritocracia, Fred, com o Thiago Couto. Não tinha como. Entender? Se veja, E o abismo. Isso. O abismo em relação a Thiago Couto e House. O cara que vinha tendo problemas em atuações contra o goleiro que foi da Série A, titular do clube da Série A, pô. Que se manteve. Então, assim, Pra mim, Roger. não tem como Thiago Couto não ser titular. Jair. Era como se fosse o seguinte: ó, Thiago Couto não pode jogar porque tá gordo, obeso. É. Pronto. Porque até levar pro banco, quebra até a história de que, pô, o cara tá sem foco. Fábio Matheus tava sem foco, não tá aí, então. Pronto, ok. Thiago Couto tá sem foco, pra não entrar, porque pro banco. Tudo desmoronou pra mim aqui. E ainda teve a história da troca de Aju pro Benevenuto, que desconstrói todo o resto. Porque ele. Exatamente. A meritocracia aí. Foi pra lá, água abaixo. Mas esse Detalhe, ponto é bem importante. Mas tá, Fred? essa Esse é a ponto tá- correta. E Benevenuto, no intervalo do jogo, no final, ainda dá uma... Ó, o professor lá atrás precisou de mim, eu que disse que não dava. É. Ou seja, Detalhe. ia queimar a largada. O que ele ainda. fez com o Benevenuto, dos que a gente tá questionando, o Aju é o que jogou melhor.
Sim. Entre Raus, Pedro Martins, Gustavo Maia e a Ju foi quem jogou melhor dos A 4. regularidade, completamente. E é quem Ô, tem ô, melhor Fred. qualidade. Sim. E ele tirou. Detalhe, eu ainda achei certo que o Benevenuto não veio pra ser titular. Sim. Aqui era o dia de recomeçar, meu amigo. Obrigado, Aju. Você é meu reserva imediato. Você saiu do Atlético, você não virou titular absoluto do Sport de 26, não. Mas você é meu primeiro reserva. Você mostrou, deu seu valor e vai estar no elenco. Vai é o jogar primeiro muito nome. esse ano, É porque é isso. primeiro reserva. E era pra Gustavo Maia, Pedro Martins e Raus terem saído aqui. Antes de passar a palavra para Atos, só dizer o seguinte: o Sport tivesse jogado muito, dado mesmo ter sido 1-0, mas criou 7 chances, 10 chances. O Sport foi muito mal. Muito mal. E no jogo seguinte, Roger não ataca os problemas falados. Veja, eu acho que essa crise de identidade de Roger, esse ponto aí de Benevenuto pro Aju, é um ponto muito crítico, tá? Porque eu acho que o natural não era Benevenuto tomar a vaga de Aju, não. Para começar, Aju é um zagueiro moderno, é um cara que ele tem capacidade de ultrapassar ali boa parte do campo para tentar entregar essa bola lá na última linha, entre os armadores, entre os atacantes. Lembrem, foi Roger que levou Marcelo Aju para o Atlético. Veja só, se Roger conseguiu ver Marcelo Aju aqui no Sport, ao ponto de levar para o Atlético, botou para jogar, aí depois ele acabou sendo demitido, e tem um começo tão bom de Marcelo Aju aqui no início de um trabalho onde tem tanta coisa para resolver. Era Marcelo Aju um jogador que você ia mudar? É aquela A lógica culpa que a do gente que tava não falando. estava dando errado era Marcelo Aju, que não estava dando errado? Não era. Faria uma crise de sentido, Atos, identidade. se o pacote tivesse sido completo. É isso. Se a gente tivesse visto aqui Thiago Couto, Benevenuto, Zé Lucas e Depena no lugar de Gustavo Maia. O problema é que ficou torto. Isso destruiu os dois discursos de Roger. Ou era um lado, ou era o outro. O que a gente viu O aqui. discurso não é dele, Fred. O discurso não é dele. É por isso que A a gente escalação tá... é dele, Atos. Eu sei que a escalação é dele, mas o... Veja, E não tem Não faz interferência pra sentido. ela. Sendo bem direto. Não tem interferência pra ela. para mim não faz muito sentido ele ter E não só não tem trocado interferência, Aju como por Benevenuto. já tá em outro nível até. Tamanho mundo isolado que começa a vir essas decisões de Roger. Veja só. Não foi só pra gente ou pra torcida que a chave virou aqui, não. Roger assustou o clube. Nesse dia aqui. Veja só, olha quanto o clube tá gastando em reforços pra Roger ficar colocando Pedro Martins, Gustavo Maia e Raus pra jogar, pô. Então ele tá perdido. É o que eu. É isso. Ele tá perdido. É o que eu Ele falei tá aqui no perdido, vídeo, tá de forma até muito dura. No vídeo pós-classificação. Eu falei o seguinte, Roger. A sua carreira é uma carreira promissora. Mas você ainda não subiu ao nível de ser um treinador do esporte. O que aconteceu esse ano foi que o esporte desceu ao nível em que alinhou com a sua carreira. Agora, no esporte, se os reforços estão chegando, qualquer time grande é assim. Se você está investindo em qualidade, a qualidade tem que ir para campo. A qualidade precisa se comprovar que deu errado para daí você procurar alternativas e não o contrário. Você não pode colocar qualidade na fila de espera de jogador que comprovadamente não a tem. Porque me desculpa, Roger. E achar que vestiário vai resolver tudo. House. Porque Roger parece que o Veja, mundo começou. Se o trabalho de Roger acabar por um abraço in house, vai ser assim uma das maiores burrices assim dos últimos Porque tempos. o que me incomoda é o seguinte: parece que o futebol, começou para Roger dia 1 de janeiro de 2026. Porque ele olha para House e ignora que House, até 2024, era terceiro goleiro de basicamente todos os times que jogou. Aí fez uma temporada digna no Vila Nova e veio bater como reserva do Sport. Mesmo sendo digna, o Vila Nova não quis que ele ficasse. Não fez questão. Não fez questão.
Já tinha contratado um outro goleiro para ser o Isso, titular. que até tá liberando agora, que deu É. completamente errado lá. Veja que loucura, né? Ayrton falhou, dispensado, tá indo pro Criciúma, inclusive. Mas futebol é assim. Indo Futebol pro é assim. Criciúma. É, Indo pro Criciúma. porque Ayrton faz sentido. É isso. House não faz tanto sentido. E aí parece que começou dia 1 de janeiro. E que por ter começado dia 1 de janeiro e House chegou antes, é um trabalhador de bom coração, usando os termos de Roger, isso valida ele como um profissional à frente de Thiago Couto, que foi herói do Vitória na permanência, numa reta final pesadíssima de Série A. Veja só. E a gente fala isso, até falando pelos três aqui, tendo vários senões contra o próprio Thiago Couto. Vários senões contra o próprio Thiago Couto. Eu preferia Gabriel do que Thiago Couto. Exatamente. Mas Se o mesmo Vitória, assim, a gente falou 1000 vezes aqui, é tão bom que o Vitória trocasse. mas é tão absurdo House no gol É. que o Vila, dentro de tudo isso, não tá ligando pro esporte. Ó, bicho, e aí? Volta e chumbi. Porque, veja só, ele até fala na coletiva, e se eu colocar Thiago Couto e Thiago Couto falhar? Tiro ele? Primeiro. Na primeira falha, não. Mas se falhar em 3 de 4 partidas, como o House falhou, Aí o esporte vai precisar contratar um goleiro. vai precisar. Mas ele falou, tiro quem? Bota Adriano? Sim, bota Adriano, porque não falhou quando teve a chance. Foi muito melhor do que House. Sim. Adriano, muito melhor do que House. E, detalhe, tem muito mais carreira pela frente, muito mais possibilidade de ser um goleiro melhor sucedido no futebol do que House. E ativo do clube. House é emprestado pelo Vila Nova. Exatamente. Então, esse colapso aqui não se dissolveu no segundo jogo, em que ele manteve House. E aí ele tá naquela, né? Contra o Maguari, 3 volantes. Contra o Santa na Ilha, 2 volantes. Contra o Retrô, no poderoso mando de campo do Retrô nos aflitos, 3 volantes. Da Ilha, sai o terceiro volante e coloca Depena. Ok. Mas mantém Gustavo Maia. E aí o time joga muito mal. Muito mal. Muito mal. Iago Felipe foi mal. Flertou com a derrota no tempo, com a eliminação no tempo normal. Flertou. Iago Felipe... É uma evolução a cada jogo. Isso. Iago Felipe foi mal? Foi mal. Depena foi mal? Foi mal. Gustavo Maia foi mal? Foi muito mal. Tão mal quanto o Iago Felipe. Tão mal quanto Depena. Tão mal quanto o Zé Gabriel. Sabe qual é a diferença? Zé Gabriel não, desculpa. Davi Gabriel. Sabe qual é a diferença? Gustavo Maia jogou até o apito final do árbitro. E Gustavo Maia jogou até o apito final do árbitro porque Roger está simplesmente encantado. Por quê? Yuri Castilho, que nunca jogou de ponta direita na carreira, foi empurrado para a ponta direita para não mexer Gustavo Maia. em Gustavo Maia. Desde aquele momento a gente estava ao vivo aqui, Cauê, fazendo o jogo, eu disse, eu só faria uma mudança no intervalo, que era ajeitar o lado direito. Porque Depena cai para a esquerda. Castilho não faz a direita. Castilho tá se batendo com Coutinho. Pulse não tá chegando. Iago Felipe tava mal, o lado direito inexistia. Ele mexeu 3 posições e não atacou o problema. Quando vem a mudança de Max e Marlon, aí sim o lado direito se arruma. Ele tirou Castilho, aí sim o lado direito se arruma e o Sport volta para o jogo e inclusive vira a partida. Ele não poderia, no intervalo, ter jogado Castilho pro lado dele. Ele deu a chance a Maia, mais uma vez. Pô, Maia, você fez um gol lá contra o Retrô. De fato, como é que vai tirar Maia depois? Ele não botou? Ele criou um problema. Tem uma mudança de posicionamento, porque às vezes você muda um posicionamento. Quando viu a escalação, eu disse, pô, o que ele vai tentar fazer? Isso na minha cabeça, eu disse, não. Ele vai dar uma liberdade a pulse gigante na cabeça daquilo que a gente conversou antes Sim. aqui. Dele usar muitos laterais em cima, lá em Sim. cima, pisando na linha em cima. Pô, ele vai botar Davi Gabriel de um lado, pulse em cima, Castilho pra dentro, como se fosse colado em Coutinho, com os 2 atacantes. Vou jogar com 2 atacantes na área, já que o Retrô joga com três zagueiros, os 2 laterais em cima dos laterais do Retrô que vão subir, porque eles jogam no 3-5-2, e vou quebrar o Retrô aí. E Iago Felipe fazendo que
um volante meio que lateral ali cobrindo Pulse. Não foi isso. Não foi isso. E aí, Cauê? Aí você não vê o sentido. Você, pô, Aí ele tentou tira. fazer um de ponta direita sem ser. Aí ele tira. Iago Felipe tenta corrigir com Pedro Martins. Zé Lucas, completamente esquecido. Pedro Martins não é criativo e não é que entrou mal, não. Nem entrou mal. Mas não é. Não entrou mal. Veja, Não é. é o que eu digo. No esporte tem muitas coisas. Esse esporte de 2026 é muita gente fazendo o que não é pra fazer. Exatamente. Aí ele repete os jogadores que ele se apegou. Estavam em campo. Raus estava em campo. Pedro Martins estava em campo no segundo tempo. Gustavo Maia. E como o Atos até falou em alguns programas, Atos considera que foram os piores 15 minutos que ele viu de um time de futebol jogar. Do esporte esse ano, com certeza. Não, com certeza. A volta do segundo tempo foi assustadora. E a gente transmitiu aqui ao vivo e eu falei: sabe o que é que tá. Ele não tem como desfazer o que ele fez. Mas ele tem que mandar os jogadores caírem pra chamar o time e tentar ajustar. E ele tava ali, passageiro. O esporte, como o Rato estava falando aqui, trocava o passe, a bola tá vindo pra arquibancada, pô. A As entrada de Rafinha substituições foi também, Fred. absurda, pô. As substituições também, para o contexto de jogo, que o jogo pedia, o que estava acontecendo, não fizeram nenhum sentido. Nenhum sentido as substituições. As do intervalo, pelo amor de Deus. E outra. Quem não sabia que Rafinha ia ser expulso, pô? Na mesma hora ali, quando Rafinha mata aquele contra-ataque na cabeça da área do esporte, que o retorno ia sair, e que ele já poderia ter sido expulso, Eu acho que ali ele No deveria VAR. ter sido expulso. No VAR, que eu acho. eu achei pra laranja. Aquela famosa, se expulsasse, Se não fosse tinha que expulsação, reclamar. ok. Mas ali era pra ter sido expulso. Ali Quem era pra matou o ter sido contra-ataque expulso, já tinha amarelo. Ali era pra ser expulso. Eu só lembrei da reportagem, até que a Globo relembrou agora, de Cláudio Bertrand. Sim. Na hora, meu amigo. Eu troquei agora. É. Você tem que trocar na hora. Todo treinador faz isso, que é aquele tapa na cara do juiz. Que é a tapa na cara do juiz. Que o juiz não expulsa e o treinador na mesma hora substitui. Que mostra ao juiz que, bicho, tu fosse incompetente demais, pô. Porque todo mundo no estádio identificou o teu erro e o time que ia sofrer aquela penalização de ter um jogador a menos, o treinador entendeu o recado que tu não desce de expulsar e vai tirar. Então ali que estava justamente preparado Max e quem foi o outro jogador que entrou? E Marlon, não foi? Marlon. E Marlon. E ali era o simples. Não, isso foi a correção já É. na reta final E ali era o do segundo simples. tempo. Pô, eu pensei numa coisa, mas eu vou perder o jogador ali. Marlon, Max, tu já fizesse um Cuiabá ali, não foi? Lateral Ixi. esquerda, óbvio, pô. Tu vai entrar lá. Porque o menino não tá. Ele vai ser expulso. É melhor que eu perder o jogador. É melhor eu ter que deixar a minha ideia inicial para aquele jogador para outro dia do que eu ficar com -1. Não, veja só, Davi foi mal, mas não tinha nenhuma razão pra ter tirado Davi, se você só tem Rafinha como opção. Mas já tinha ido, Fred. Assim. Não, sim, eu só tô eu dizendo já assim. vou na correção da correção. Como ele atacou os pontos errados ali, né? Não, Davi me irritou muito. Muito, Sim. muito de verdade. Pra mim é um kicker. Ele só sabe bater na bola. Tuf, tuf, tuf. Os cruzamentos até chegam. Sim. O problema é que ele não consegue pensar Mas na raciocínio Rafinha, que Cauê. às vezes é tocar. Agora, Rafinha é o único jogador que eu vi em toda a minha vida que jogou uma partida inteira e perdeu todas as bolas. No clássico contra o Náutico. Óbvio que a base, bababá. Eu nunca tinha visto em toda a minha vida um lateral ser vencido 100% dos confrontos como ele foi contra o Náutico. Desde o primeiro tempo. Ele perdeu todas as bolas. Aí ele entra e mostra que ou ele é expulso ou ele perde todas as bolas. eu dou ainda o benefício da dúvida por conta dos treinos. Mas eu enxerguei isso contra o Náutico e o coitado, porque também o treinador da base, Mikael, não ajudava uma bola, o coitado do Rafinha. Sim, verdade. Também tem isso. É, claro. Naquele jogo. Sozinho. Reginaldo novo, fôlego da porra, e o coitado lá, sozinho, contra todo mundo. E aí eu não sei como é que ele treinou ao ponto de Roger enxergar que ali era ele. Realmente, Davi Gabriel, eu tava assim. Eu não conseguia mais enxergar Davi Gabriel em campo. Mas você tem que mensurar. Eu vou botar quem? Então, pra mim, é muito pior ele não corrigir algo que estava tão claro que ia ser expulso
do que a substituição de Rafinha de Rafinha entrando no lugar de Davi Gabriel. Porque talvez Rafinha tenha mostrado no treino algo que ele tenha acreditado que pudesse ajudar, sobretudo ofensivamente. Perfeito, tá? Vamos avançando então, porque aqui a gente conclui a caminhada do esporte nesse campeonato pernambucano. E a gente chega naquele quadro que traz os números coletivos e individuais do time na temporada. Aqui a gente tem 2 recortes. Como esse aqui não é um programa de registro histórico, e sim um pré-jogo da final, um raio-x, e obviamente não é o time da base que conta, a gente tem os números que são bons números. É o que eu falei, veja só. Os números são bons. O Sport Roger tem 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota, tá? Com o Sub-20, você ficaria com 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Entraria na conta o empate com o Jaguar, a derrota para o Náutico e a vitória Mas sobre o próprio Metrô. comportamento de Roger nos últimos jogos mostra que é muito mais do que resultado. É que é uma Sim, insatisfação. claro. A E gente ele tá- sabe, tá muito claro que ele também está insatisfeito. 15 gols marcados e 4 sofridos nesse universo de 6 jogos, 19 e 10 no universo das 9 partidas, tá? Individualmente, Gustavo Coutinho tem 3 gols, é o artilheiro da equipe, tá? Em 6 partidas disputadas. No Náutico, Paulo Sérgio tem 7 gols em 8 jogos disputados, né? Não, 7 jogos, Paulo Sérgio, 7 jogos. Paulo Sérgio só foram 7 partidas, ou seja, um joguinho a mais do que Coutinho e 4 gols a mais. Os outros goleadores do esporte no campeonato, Gustavo Maia com 2 gols e Marcelo Aju também com 2 gols. Gustavo Maia ainda tem uma assistência, assim como o Coutinho, tá? Em relação à quantidade de jogos acionados, eu tirei da conta os jogadores da base, porque eles gerariam um número multiplicado. Pulse seria o jogador com maior minutagem, porque ele jogou tanto na base quanto com o profissional. E aí, ele não jogou nem na mesma posição, então geraria uma distorção muito grande. Considerando os jogadores do profissional, Ramon foi titular e jogou basicamente, acho que jogou 6 jogos completos, né? 540 minutos, é exatamente isso. House também, tá? 540 minutos. Gustavo Maia, 470 minutos, 6 jogos. E Zé Gabriel, 458. Minutagem Tá. Gustavo Maia de ruim. Exatamente, né? Joga e não sai. Joga e E não numa sai. posição que todo mundo sabe que é a posição que você mais roda E durante Atos, os jogos. ainda, Atos, se atravessasse o bairro de Uber, aceitava ainda? Ele não tem condição de jogar nesse Náutico, não, porque não é o jogador da Série C. Veja só, é outro jogador. Fisicamente, eu olho, eu não lembro de Gustavo Maia mais. Ou seja, Gustavo Maia justamente agora, o porquê dele não ter jogado no Criciúma. o corpo dele tá muito diferente. Ele agora é um jogador rechonchudo. Não era esse Gustavo Maia que se destacou Ele no não tá Náutico. com O Sport explosão. foi lá Ele e não tá com comprou. explosão, né? Ele não tem mais a explosão. Exato. Ele não é o jogador mais leve, como era Isso. no Náutico. Ele é um jogador pesado, ele é um jogador. Ele chegou no Criciúma, teve aquele problema que ele não conseguiu se colocar em forma, né? Ele tem uma entrada no Criciúma, no final de uma partida. Só isso, ele ficou meio que afastado lá. E no Sport agora, ele se apresentou fisicamente diferente. Ele é um jogador parrudo. Pronto, ele não era parrudo. Vejam as imagens dele no Náutico. Ele era um jogador franzino, fino, Que leve. partia pra cima, do gingado. Ele hoje é o jogador que ele para a bola E e puxa ele pra precisa direita. pensar para quem ele vai tocar. Ele não Ele passava tem. na velocidade. Ele Isso. passava na velocidade, assim, na Exatamente. leveza. É como se fosse uma pena que o vento levava. Agora não, agora é um jogador parrudo. Vamos então para aquele estágio do nosso programa em que a gente coloca aqui na tela uma espécie de uma prova dos 9 aqui, em que a gente faz escolhas sobre esse esporte de 2026, tá? Para padronizar com o do Náutico, eu vou trocar aqui reservas que precisam jogar por reservas que podem resolver. Foi o termo que a gente utilizou para definir o Náutico. A gente já pensa melhor de jogadores. Então, assim. Mas vamos Hipotéticos. começar. Não, Isso aí dá pra... é do que jogou. Mas vamos começar pelo ponto que a gente mais debateu até aqui. Tá? Titulares que
já deveriam, no caso aqui eu não vou colocar em xeque, no Náutico a gente tratou como titulares em xeque. Mas aqui eu vou tratar como titulares que não podem mais ser Em titulares. xeque-mate. Em xeque, perfeito, Cássio. Titulares em xeque-mate. Rauch, assim, tem muito mistério, não. Rauch. Como a informação já Não, mas relativamente pública que ele não será titular, tem que. A gente Tem que gravar aqui, Se né? não colocar Gravar, aí, tá. não vai fazer nem sentido. Então, uma hora Perfeito, falando do esporte, o cara, assim, pô, aí nessa hora não tira Rauch. porque esse já tá meio que Ok, mas vai sair. oficializado beleza. de que ele... É, Mas Vamos concordo. registrar em cartão. É pra Pronto, registrar em perfeito. cartão. Registrar em cartão. Perfeito, registrado em cartório. Segundo, Gustavo Maia. Gustavo Maia. Gustavo Maia. Até porque, pronto, você poderia pensar em Pedro Martins, mas Pedro Mas Martins não é nem todo exatamente um titular, né? É, você não consegue nem... Terceiro, Coutinho tá em xeque. não, terceiro pra mim Não está em É xeque a porque Zé posição- Roberto. que a gente vai debater aqui de quem está tomando o lugar de Zé Lucas. É isso, que não... Que Que pode ser Pedro Martins, pode ser Iago Felipe, pode ser Zé Gabriel, enfim. É a Veja, figura... alguém está tomando o Então, lugar do pronto. menino. É isso aí, bota assim, ó, o jogador... 2 milhões. O jogador que está no lugar de Zé Lucas. Eu não sei exatamente quem é esse cara, quem é que sai para Zé Lucas entrar. Mas alguém precisa sair para Zé Lucas entrar, assim. Tem um confeito no lugar do chocolate suíço. Então, veja, tem três opções. Assim, tem essa que pode ser qualquer um. vou colocar um volante. É. Porque pode ser exatamente isso, Fred. Pode ser... Eu Veja, citei Zé Roger Gabriel como uma escolhe o possibilidade. que ele vai fazer. Pronto. Mas o menino tem que jogar. A posição, ó, se é primeiro, segundo volante, como diria Givanildo. É volante, é volante. Pronto. E Roger, não se incomode com o Dedé, não. Se Dedé ficar chateado. Dedé, Se Dedé ficar chateado, Dedé assim. tá feliz que tá compondo o banco. Tá já. pensando, se Dedé achar que Zé Lucas pulou a fila, deixa pra lá, meu irmão. Segue o jogo, Não, toca tá esse barro. resolvido. Pelo amor de Deus. Isso é um criador de problema, pô. A gente tá botando cartório aqui, tá É. tudo registrado. Ó, a gente tá falando por Dedé, viu? Tá falando- Fala. Olha, Eu acho que nem Dedé se importaria. eu não sei se Cássio tá falando por isso, mas Dedé, esses dias, Fala. foi ontem, um jornalista conhecido daqui de Recife, estava conversando com ele, aí vários assuntos, aí um deles ele falou, né, que lá no Bastidores do Esporte, Roger teria dito, assim, confessado assim no bastidor que, não, veja, Zé Lucas tá muito atrasado, por causa da contusão e tal. Hoje ele tá atrás de Dedé. então, Foi por isso. meu Tu colocou no amigo. grupo. É. É isso, pô. E Dedé, quem E é olha que eu Dedé? gosto- Um e cara olha de que eu gosto de 60 Dedé, ó. milhões. Mas... Meu irmão, o numa Dedé dessa... levanta a mão. Não, mas- Eu, professor... Não, pô, numa dessa Dedé é exatamente isso, Dedé. Não, joga aí. Tá, pode jogar, Zé, oxi. Então a gente coloca aqui Raus, Gustavo Maia e essa condição de volante ali que tá meio que representada por Pedro Martins. Isso, seria mais pra Pedro Martins. Seria representada por Pedro Martins. Mas se for Iago Felipe também pra entrar Zé Lucas também não tem problema não. Ou Zé Gabriel, Zé Gabriel, ou o que É for. porque eu Ou acho que Zé Gabriel ele não tiraria, porque ele É. enxerga como o primeiro volantão É, mesmo. meio... E eu acho que ele não colocaria Zé Lucas pra essa função. Zé Gabriel, pra mim, na visão que eu olho o Roger, é como se fosse, tipo, o O protagonista lá atrás dele. Então é o isso, uma 5. peça. É o 5. Eu vou até mudar esse volante aqui com Pedro Martins com asterisco. Porque no final das contas, quem tá ocupando, digamos assim, o lugar na fila é Pedro Martins. Porque é pela brecha de Pedro Martins que Zé Lucas já deveria ter jogado. Quando o Pedro Martins foi titular, deveria ter sido Zé Lucas. Só que aí foi Iago. Aí ele vai barrar Iago. Não, vamos lá. No jogo de ida da semifinal, foram 3 volantes. A lógica ali era não já ter colocado. Se fosse ali, 3 volantes, Cauê, vão 3 volantes hoje. Todos nós aqui escalaríamos Sim. Zé Gabriel, Zé Lucas e Iago Felipe. Iago Felipe, Então, pronto. Pedro Martins simbolizou ali. No segundo tempo do jogo de volta, quando ele tira Iago que tá mal, quem é que entraria? Zé Lucas. De novo, Pedro Martins simboliza essa. Ainda que não seja um titular, é um jogador que não pode ser pensado por Roger como titular. Se Roger, por um minuto essa semana, pensar em Pedro Martins como titular, por um minuto, ele tem que dizer, não. É como se fosse assim. Se pensar, leva um choque. E outra. Roger, pensou em Pedro Martins? Não, Roger. Se for Pedro Martins, lembre que você tem Zé Lucas. E mesmo que você, já que Roger, o futebol, eu sei que você, quando chegou aqui no Recife, passou a imaginar que o futebol começou dia 1 de janeiro desse ano. Mas existia futebol antes. E todo mundo aqui já viu que o menino resolve. O menino entrou em cada fogueira
ano passado, o primeiro jogo colocar esse menino foi um jogo contra o Fortaleza. Não era o Fortaleza que caiu, não. Era o Fortaleza que tinha terminado em quarto. Voando. Esse menino deu conta do recado de forma impressionante. Bateu, veio tudo. O que esse menino fez no primeiro jogo dele, Pedro Martins ainda não conseguiu fazer em Pois nenhum é. deles. E detalhe, tenho que sempre fazer isso, porque parece que eu não gosto de Pedro Martins. E Pedro Martins é um volante que eu acho Fred, Bem até pra aceitável. preservar Pedro Martins. tá virando alvo por conta de quê? Roger. Vira do alvo, jogando na posição de novo, como eu falei minutos atrás, que não é talvez a preferida dele, onde ele melhor rendeu no esporte. Sim. E aí você, a partir do momento que você não joga na sua real posição, na melhor posição de você, é a mesma coisa, chegar aqui para o Cauê. Chegou aqui as matérias, cada um uma pauta aqui, ó. Tu vai fazer matéria de cultura, vice. Porra! Exatamente. Vamos então para os pontos fracos desse esporte. E para mim o primeiro é Roger. Não sei se vocês concordam. Sim. Se no Náutico a gente determina Hélio dos Anjos e a maturação do trabalho Tem que como antagonizar. o Tem que ponto antagonizar, forte, tá correto. é Roger e, para mim, não é a falta de maturação. É porque ele contribuiu para que não tenha maturação nenhuma até aqui, né? Porque se lá no início havia muito desconto por tudo que ele pegou, de pegar do nada um deserto e ter que construir alguma coisa no deserto. Mas chegou um momento que as peças estavam lá para construir a casinha no deserto. E ele continuava Mas, assim, juntando areia. Juntando areia. Juntando areia, juntando areia. Pensando que a turma vai dormir na piscina. O termo que tu falou foi inquieto, não foi? Inquieto. É isso. Inquieto. Ele deixa hoje o esporte numa espécie de navegando sempre na incerteza, na inquietude e, consequentemente, na intranquilidade. E a palavra que eu puxei até de inquieto, Fred, é até por tudo do perfil que todo mundo vem falando dele. Tu já de conversar com o pessoal, de dizer que é um cara que trabalha muito, que Sim. muito, buscando muito. E quem busca muito é um cara inquieto. E é inquieto, Tá o inquieto do lado bom e veja do lado só, ruim. falem o que quiser, mas tá tentando fazer É isso. tudo que pode e não pode. É isso. Estudando, vendo o jogo, dormindo, acordado, assistindo o treino E do Náutico o jogando. inquieto é isso. Tem o lado bom e tem o lado ruim de ser inquieto. E às vezes você termina se afobando em algumas Sim, coisas. é isso. Afobando Desperdiçando. em- É aquilo que eu vou dizer, que eu vou voltar para quem tá assistindo esse programa desde o começo. É aquela escalação de Marlon contra o Santa Cruz. Aquilo ali é o início de todo o caminho errado que ele pegou. Havia uma falta de escolha até ali. Ele tinha poucas escolhas até ali. Ali ele fez a primeira escolha errada. E não identificou como a escolha errada. E aí é o problema. Porque hoje, Ele não identificou que aquela escalação de Marlon contra o Santa, ele tirou no intervalo, sim, mas Marlon sentiu. Ninguém sabe se ele tirou porque não gostou ou se porque Exato. Marlon sentiu. não existe Marlon ser o Ali, camisa 10 reserva. Não é assim. E é uma invenção. Fundo né, de Cauê? elenco, Esse como o Marlon- Fred Marlon falou. nunca Fundo de jogou nessa elenco. posição. Nunca. Sempre Assim, jogou do lado do campo. Exato, Marlon não tem. centralizado, isso nunca aconteceu. Ele inventou do nada Ele isso. inventou. Então, assim, se hoje pudesse chegar, porra, entrei no ônibus, tá Roger do lado, porra, sentamos junto. Era bater assim, Roger, faz o óbvio, sabe quem tem essa chance, Cauê? faz o óbvio. Sabe quem tem essa chance? Fit. Segundo o Cássio Zippo aqui, é parceiro de futebol. Hein? São uma dupla agora. É mesmo. Manda mensagem pro homem amanhã. Parece que Fittipaldi. ganharam o jogo. Ganharam o jogo aí. Diz que Roger orientou-se. Bora, Fit. Vamos buscar o resultado. Tá, fez a duplinha pra ganhar campeonato, É. né? Então, um parceiro bom. Ele é o Fit. Ele, né? Veja, eu vou pelo profissional. Sim, Fittipaldi escolheu o certo O Roger. certo, então, lógico. Porque se você me tá dizendo Não, aqui. mas tá magrinho. Mas Lucas tá magrinho. Tá Aí era um nível de tá elogio a magrinho. Lucas Fittipaldi que eu não ia aceitar, não. Diz que Tá Roger magrinho. chegar no Recife e dizer que é o bom aí, é Lucas Fittipaldi. Não. É a mesma coisa, porra. Vai jogar do outro lado Dani? Vem, Dani. Exatamente. Dele Moraes, né? Dani Moraes. Exatamente. Vamos lá. Mais pontos fracos do esporte para essa final. A incerteza do goleiro é um ponto fraco. É. Porque, queira ou não, vai ser a Dos dois primeira lados, partida. Fred. Vai ser a primeira partida Porque no ano de Thiago Couto, né? Falta de ritmo do goleiro. tomando banho antes de vir pra cá. Fiquei Sim, pensando aí, pensando, porra, né? quando você for falar de goleiro, porque é uma...
Aí o povo, que analogia fazer seria? Cauê gosta de uma analogia, né? Seria primeiro encontro, namoro no restaurante italiano. E tu, porra, com uma camisa polo branca. Tem que ir de preto, já Thiago. vai errado, já vai Aí, errado. Thiago conta, camisa branca, mas eu vou sujar e vai manchar a camisa, né? Isso. Sushi e Mas restaurante pelo italiano, o cara menos vai a de preto. camisa, você vai falar boa impressão naquele Isso. primeiro encontro. Mas não é melhor do que a camisa furada, surrada. Depois tu tenta lavar, né? Depois tu tenta tirar a mancha. É. Mas pelo menos tu vai ter uma impressão positiva. É Thiago Couto. Pode manchar, pode errar. Mas é melhor tu ter uma boa impressão, ter alguém que tu tem Sem uma dúvida, mas confiança. ao mesmo tempo, veja, essa substituição tem que ser feita agora. Tem que ser E feita. se tiver qualquer coisa de tempo de bola e tal. Tá Todo, na aí, conta. e se Roger disse, tá vendo, ele não fala isso, mas só um hipotético, tá Aí se ele vendo? disser isso, meu Aí vai dizer, diz, Aí, não, aí disse, ó, não era pra estar sendo o primeiro jogo dele, não. é isso. Era Aí pra você tá- repete. Era pra Tá estar sendo. vendo porque era pra ele tá Tá- jogando. Tá vendo porque era Tá pra ter vendo trocado você. antes, aí. A gente Exatamente. define aqui como instabilidade de goleiros ou falta de ritmo de Couto, que vai ser... A gente já sabe que vai ser Couto. Falta de ritmo. Falta de ritmo de Couto. É. Tempo mesmo, é tempo de bola, de falta de ritmo. Falta de ritmo. O primeiro jogo do cara no É. ano. Tá? Mais algum ponto fraco? Ponto de vulnerabilidade? Time, não tem time. Falta não ter um time. É. Aí, travou, travou. Tá, até travou. Time, não tem, pô. Não tem, Aí não precisa sabe, dos outros, né? Sabe? Indefinições, né? Não é nem de peça. É porque isso vem com o Roger, né? Roger, porque eu acho, na verdade, que isso tá implícito com o Roger. Deixa eu procurar uma palavra aqui que. Não sei se conjunto. É assim, tem Mas achar é uma o que. palavra. Quando a gente colocou Hélio dos Anjos, e Guilherme Simbolizou, dos né? Anjos, Simbolizou. foi Hélio dos Anjos, Guilherme dos Anjos e a maturação. Sim. Aqui é Roger Silva e a incapacidade de construir um time. O time não tá treinado. É. Aí Roger engloba tudo isso. Então eu vou até reescrever dessa forma, tá? Roger Silva e a incapacidade de construir um time. Dessa forma, acho que fica um pouco mais explicado. Pronto. Ok? Ok. Porque se for ponto fraco o time, aí não tem muito o que fazer, né? Vamos então para os melhores jogadores, e aqui não é, tá? Aqui não é o que podem O vir hipotético. oferecer. É o que se jogou até aqui. Assim como a gente escolheu os 3 do Náutico, pelo que se jogou até aqui. Para mim, o melhor é Filipinho. Inclusive, as 2 partidas horríveis sem ele são sintomáticas para mim. Difícil. Filipinho. Zé Roberto entrou bem, viu? Mas assim, veja, mas entrou bem. Tanto talvez Eu tô indo quase do meio pra trás. Para mim é Filipinho, Ramon e Benevenuto. Não, acho não. Acho que Eu tô mais pra trás. também. aquele comportamento de Benevenuto no retrô acho que passa. Num clássico, uma Mas tá cabeçada jogando daquela super ali. bem, tá jogando bem. Se for, E a se voadora for- que ele deu que ia ser expulso. Não, Rapaz, ele gostei foi do comportamento. por pouco. Assim, Aquele jogou muito, mas tem que botar a cabeça no Numa lugar. final, aquela cabeçada ali, Benevenuto- o tamanho da tolerância do VAR, não. Benevenuto abraçou o que mais me irrita nele, quando ele vira cachorro louco. Que se fica for pelo que enlouquecido. entregou, Mas o Canil tá muito doido, pô. O cara tem que fazer. Que ele fica enlouquecido, pô. Aí parte aquele Benevenuto. O carrinho que ele dá em Ryan, zagueiro quando o Ryan sai partindo. O carrinho que ele dá. Se pega, ele expulso na hora. ó, se for pelo que entregou, não pode ter vergonha de colocar um Zé Delivery aí, não. Não, eu pensei. É, É Zé porque eu tenho Gabriel. vergonha de dizer. É. Não vou me- Eu pensei. Tá sendo digno. Pela Veja, regularidade, a regularidade dos regularidade, menos ruins. Pessoal, Ramon. pra mim, Ramon, acho que Ramon.
Os Ramon tá à frente ainda. Não, pra mim, veja só, os meus 3 são Filipinho, Benevenuto e Ramon. O meu quarto seria Zé Gabriel. Preciso da votação de vocês. O Ramon errou só. Eu prefiro Zé Gabriel do que Benevenuto. Nessa lista aí. Acho que Benevenuto. Então fica Ramon e Zé Gabriel. O que só mostra que só tem Filipinho, no fim das contas. Né? Sim, porque, no fim das contas. chegar no amanhã, fi- Zé Gabriel. É, Aqui, ó. no, Aqui, ó. no fim das contas, assim, pra quem tiver, se você estiver vendo no mudo, vamos lá aqui, ó. Vou fazer até um gesto aqui pra ver se o cara. Bota Veja, o som aí. Se Você- pudesse, no só fim das botar contas, o era Filipinho. no fim das contas, só tem Filipinho. Só tem Filipinho. É o que isso quer dizer. O resto tá todo mundo na fila do Emop. Pontos fortes. Bola aérea. Capacidade técnica. É isso que eu ia dizer. É. Individual, capacidade técnica individual. O coletivo tá morto ali. Morto ali, Tá ali, ó. Já tá destacado. O coletivo tá morto. A individualidade, talvez. É. Veja, porque a individualidade é um chute como aquele de Max. Assim como o Náutico tem também. Sim, isso. É um chute de Max que vira o jogo contra o Retrô. É o próprio contra-ataque. A gente falou de Maia, do jogo de ida, puxado por Barleta, toca ali, Maia. É o chute de Barleta cortar e em vez da trave, a bola entrar. Eu acho que é por aí. Capacidade É. técnica individual. Tá? Bola aérea que tem jogo. Primeiro, vem Bola fazendo aérea. gol de bola aérea e tem jogadores muito altos ali pra. Mais algum ponto forte. A defesa é um ponto forte, a dupla de zaga. Não dá pra dizer a defesa, porque o goleiro não tem como é que a gente sabe se a defesa Não, é. a dupla de A zaga. dupla de zaga. Errou muito com a bola. Eu acho Ramon lento. errou muito com a bola. Muito mesmo. Eu acho que a zaga do Sport ainda não foi testada, não. Acho uma zaga lenta. Não foi testado, não. O Santa Cruz mal atacou no clássico. Assim. Deixa eu fazer Eu uma tava pergunta. tentando puxar algum ponto que fosse por Filipinho. Mas ele já tá destacado como o melhor jogador. Aí alguma coisa. A força na lateral. É. Deixa eu fazer uma pergunta. O Náutico é muito forte no ataque, na ofensiva, pela esquerda. Pulse pode estar caminhando para o maior teste Sim. possível para ele. É um ponto de vulnerabilidade do Sport no jogo. Não é um ponto fraco, porque até aqui não foi, mas é um ponto de cuidado extra. Claro. Agora resta saber o que o treinador vai fazer. Porque você não pode fazer que nem o treinador da base deixou o Rafinha só. Sim. Então você precisa ter um atacante que você vai olhar pra frente pro seu time de Que eu vai ser preciso Barleta. ofender o Náutico, Sim. mas eu Vai preciso ofender. de alguém que ajude a recomposição. É. Eu acho que o Barleta é ok. Acho que o Barleta é um cara que se compromete nisso daí. Então é um ponto de vulnerabilidade, né? Crítica pro jogo. Mas Matheus Alexandre não seria opção por maior experiência, não, de jeito nenhum, né? Não. Eu nem acho que seja assim. Eu acho que é do jogo. Eu acho que é do jogo. Mas só precisa realmente, se for o Barleta, ok. Se for outro, pronto. Se for Yuri Castilho, é um perigo. Não vai ser, né? Matheus Alexandre tá machucado, é? Não, perdeu a posição. Pra Augusto Pulse. Sim. Desde o clássico. Queria seta, né, jovem? Mas tá. Quer? A gente resolve. A gente liga agora. Meu amigo, assim, você perder vaga pra um sub-20. Perdeu. Vai fazer o quê? Perdeu. Meu irmão. O menino marca melhor, toca melhor e cruza melhor. Cruza melhor. O cara não O consegue menino entregar. cruza, porra. Meu irmão Matheus, o meu menino não consegue entregar absolutamente nada, pô. O gol de empate do Sport não saia nunca com o Matheus Nunca. Alexandre. Nunca. Se quiser, a gente liga e resolve. Não quero não, pô. Tanto que o Sport, veja só, o Sport fechou com o Claudinho, né? É nível Pedro Costa, pô. Fechou com o Claudinho e talvez traga mais um lateral direito. Não sei se tem uma negociação encaminhada aí para Matheus Alexandre, mas Eu não gastaria. Pronto. Eu não gastaria uma bala na agulha, tendo tantos outros buracos e você vendo o Pulse evoluindo. E trazendo Claudinho. Só se você não acreditar que Claudinho só que Claudinho tem a fisicamente. questão física, né? Acho que você precisa ter um teste maior aí de intensidade para Claudinho. Pontos fortes a gente vai ficar então dessa forma: capacidade técnica individual e bola aérea, né? Não dá pra extrair mais, não. Detalhe, a essa altura,
Tem jogo, viu, com isso aí. Não, é, Só exatamente. com capacidade técnica e uma bola Veja, aérea forte. Aí vamos voltar à crítica que a gente fez do Náutico. Sim, Se até porque teve pegou um jogo- ponto. É, Contra o Santa, exatamente. que não conseguia tocar a bola como o Maguari conseguiu contra o Não tinha Fortaleza. bola aérea forte e não tinha capacidade técnica individual. Aí então, tem aquele- jogo. tá- Então, se o Náutico fizer aquele jogo que ele fez contra o Santa, De banho-maria, de vai pro banho-maria, risco enorme. vai pro eu só risco. acho que na final, tanto para Náutico quanto para Sport, o nível de concentração vai ser muito vai É, ser vão ser pronto, possivelmente é. 2 estádios absolutamente lotados, diferente. o que aumenta a atmosfera. 9 E mil outra, pessoas, aquele jogo o na próprio arena. Náutico. Mas acho que a arena, a atmosfera da Ilha do Retiro na ida. Nos aflitos da volta, pelo amor de Deus, mas na Ilha do Retiro, assim, não vai. Acho que vão ser atmosferas E outro, o próprio semelhantes. Náutico, com todo respeito, olhava assim pro Santa, sabia que era super. É isso. Isso é que trava muito, né? Jogador. Ó, a churrasqueira não cabe como ponto forte, não, né? Cabe não, mas eu achei aquela ideia, por mais modesta e boba que seja, eu achei válida. Fizeram a Olha, churrasqueira. veja. Não faz mal a Você ninguém, lembra que pô. há anos Não chamou atrás- palavrão com ninguém, aquela É. churrasqueira, pô. A É turma meio se precariazinha, incomoda. meio simplesinha. É, Aguenta Olha, um saquinho de carvão. aguenta. Há anos atrás, você colocou como destaque da temporada do Náutico, você botava Timbuzone. Foi. Cuidado pra não virar a churrasqueira. Não, mas peraí. Sportzone. Mas vai ter o Sport Zone. É Sport Zone ou Ilha Zone? Como é o nome? Não, tem a Ilha Zone e vai ter uma nova, né? Ah, são coisas Vão diferentes, na ser verdade. duas, é. Ah, pronto. Então, assim, não é a churrasqueira, né? Mas deixa a churrasqueira da turma. Porra. Eu achei simpático. Deixa a Sítio turma. Pica-Pau Amarelo, é assim. Veja, do Sítio Não é Pica-Pau 8 nem Amarelo. 80. Não é nem pra dizer como obras eleitoreiras Exatamente, é. obras eleitoreiras fiz uma dúzia de churrasqueiras mas, ó, na isso aí no ilha. passado teve um clássico, há uns anos atrás, eu não me recordo não, que nessa lista, quando o presidente fazia toda a lista, aí tinha, eu não lembro o nome do palhaço, mas aí tinha a lista, apresentação do palhaço não sei o quê. Qual era o nome do palhaço? Meu irmão, Massinho, era palhaço, pelo amor de Deus. eu acho que era Massinho. Eu tenho certeza que nos Se comentários... brincar, era Márcio. Nosso Não. diretor, aquele Eu tenho palhaço. certeza que a galera vai lembrar nos comentários, mas era assim, ó. Tipo uma dessa. Abriu 2 churrasqueiras, reformou o banheiro da sede, blá blá Não blá. bota. Fez a apresentação do palhacinho. Pronto, que nem os digital influencers fizeram. Aquilo ali não precisava. Pronto. Você passa a circular interna, avisa aos torcedores, aos sócios, pronto. Mas não precisa. Foi o pior que veio na mente e fugiu o nome do palhaço. Não era Massinho, não. Mas agora vai ser difícil lembrar. Não, já tô ok. Palhacinho. Isso foi em qual clube? No esporte. Lá no Eu não lembro esporte, dessa pô. história, não. Não lembro dessa história, não. Tu lembra, né? Lembro demais. E o Qual pior foi o que presidente? Vou ver se eu acho aqui. eu me fugiu o nome do palhaço. Era palhacinho. Mas enfim. Reservas que podem resolver, tá? No esporte. Eu não sei se o Yuri Castilho é reserva ou titular. A questão é essa, né? Assim, Eu vou considerar que Roger ainda tem. eu acho que o Uri, por ter sido titular do último jogo, É. eu acredito. Mas porque Barleta volta, né? Barleta não estava, mas Barleta volta. Ele vai ter que tirar simplesmente O querido. o queridinho para colocar Yuri Castilho. Mas eu vou considerar que Roger tem ainda sua consciência preservada e que Yuri Castilho é titular do esporte, tá? Vou considerar que Yuri Castilho é titular do esporte. Eu vou listar aqui Zé Lucas. Sim. Não, veja, para resolver, a primeira tem que ser Zé Roberto, pô. É o cara que faz gol, né? Quem disse que Zé Roberto faz gol? Ah, mas para dar impacto numa final, Zé Roberto Lucas, do jeito ajuda que muito. as notícias estão aí, que ele tá tão atrás fisicamente, é difícil entrar para resolver um primeiro Tá tão volante. atrás mais não, viu, Atos? Recebi relatos de que já tá... Tá feito de Didi, pelo menos, né? Não, eu recebi relatos de que, assim, a fase que ele tava jogando abaixo de todo mundo já passou. Já tá no... Que no- talvez fosse até questão física mesmo, né? Sim, Condicionamento. Vamos lá, vamos aqui pra lista reservas que podem resolver. Pode ser Zé, não por fazer gol, mas por ajudar os outros a fazerem gol. Yuri Castilho vai entrar como reserva? Eu vou considerar titular. Eu não vou Certo. Apelar ao bom senso. apelar o bom senso de Roger aqui. Pô, Cleison, então. Cleison talvez seja. Cleison é reserva. Max foi muito bem. Max, eu ia dizer Max.
Cleison vai resolver. Não, o meu ponto foi Cleison é reserva. É. Assim. Max. Zé Roberto, Max tá de banco aí. Né? É. É. Joga E Zé reservas Lucas. que podem ajeitar Zé o cabelo. Lucas, sim, Cleison. Zé Lucas. Zé Lucas. Ah, bicho. Quando eu olhei, eu disse, "Pô." Max, botou Max aí? Botei. Beleza. Quando eu vi o cabelo, eu vi de coxa, né? Assim, na transmissão. Eu disse, Palhaço Mas- tio Bruninho. Tio Bruninho. Tio Bruninho, Tio Bruninho. pô, tio Palhaço tio Bruninho. Tio Bruninho. Foi na Tio geração de quem? 2000 e... De... Do artista. Já da largada. Cultura, meu amigo. Lá, É foi cultura, logo da pô. largada do homem. A O tua... incentivador da cultura. Mas, ó, mas já vai. Tem, na verdade, tem apresentação de palhaço também lá em 2018. Palhaço tio Bruninho. Ou seja, trabalha forte, né? Aí, né? Tio Bruninho. Palhaço tio Bruninho, meu irmão. Já, pronto, aí, Atos. Reformou o banheiro da sede. Trocou a iluminação. Trocou o teto da Tio Bruno. frontal. Apresentação de tio Bruninho. Desenvolvimento do time nessa temporada. Nulo, abaixo do esperado, dentro do esperado, acima do esperado ou voando? Rapaz, Eu tô entre as duas casas finais. é abaixo do esperado, né? Não, abaixo do esperado é. Nula. Veja, se não tem time, é o quê? Nula é uma falta de respeito. Nula é foda, Nula é Se não foda. tem time, é o quê? Veja, é abaixo do esperado. É Nula. abaixo do esperado. Vamos. Abaixo do esperado. É abaixo do esperado. Porque nulo, assim. não Nula tem- é foda até pros outros clubes. O cara de Santa Cruz vai pensar, peraí, meu irmão. Assim, Me respeita. porra, Capo, assim, pô, não Nula é vai- Marcelo Capo. São 5 vitórias não dá. e um empate. É. Mas é Mas mais, futebol mais nulo, né? Abaixo do esperado. abaixo do esperado. Abaixo do esperado. Veja só, o time tem. Sabe quem defende essa tese? Fittipaldi, parceiro aí de futebol. O time tem o básico. Quando tem uma bola no pé, não é um time de pelada. O time erra, às vezes, tentando. Você vê, tem um trabalho de bola atrás, tem cruzamentos. Não é pra ninguém na área. Vamos desconsiderar aqueles 15 minutos que a Atos fala. Aqueles 15 minutos não existiram. Mas não é um time perdido. Vamos supor, eu vou pegar aqui o primeiro jogo contra o Retrô, 1-0. Que a internet, pô, horroroso. E quando a gente foi pra avaliação aqui, a gente achou razoável no final das contas. Uma atuaçãozinha, nota. Eu achei um bom jogo do esporte ali, Fred. É. Eu acho que a turma pesou muito naquilo ali. Veja só, o fato do Retrô não ter feito nada, eu achei mérito do esporte. Isso. Nesse caso, sim. Exatamente. Porque o Retrô não fez nada contra o Sub-20 do esporte, ali foi demérito do próprio Retrô. O Retrô ali se perdeu naquele jogo. Mas o Retrô que não fez nada contra o esporte na semifinal, no jogo nos aflitos, para mim foi o esporte que, de alguma forma, encarnou o jogo assim, que tirou as possibilidades do Retrô. Eu também Eu achei achei. isso muito positivo. Agora, no segundo jogo não aconteceu nada disso, né? Não. Porque quando a gente foi para as avaliações individuais, a gente até teve esse debate. Ó, as atuações individuais não estão refletindo Então, ok, né? essa Aquela imagem coisa do- de, ó, que partida horrorosa. E aí eu voltei para a tecla. Mas veja só, quando eu fiz a abertura do programa, eu tratei como uma partida razoável. Porque eu acho que o esporte, tirando esse último jogo contra o Retrô, ele entrega essa nota 5,5, 6. O jogo contra o Santa Cruz, o esporte entregou ali. Teve um momento pior em campo, a volta do intervalo, mas foi um time nota 5,5, 6. Então eu acho que abaixo do esperado tá dentro da lógica, tá? E aí a gente vai para a última tela, que é justamente as possibilidades de escalação do time. Isso aqui não é projeção de ninguém. Isso aqui é algumas mudanças que já são esperadas. Por exemplo, se já está público que Thiago Couto vai jogar, Público mesmo. Assim. veja, eu vi nas redes sociais, nas apurações, está confirmado. Foi dito até que os jogadores já estão avisados. Então eu vou considerar que está pública essa escolha, tá? Thiago Couto no gol. Estou devolvendo o Filipinho a posição dele, porque já está Pro completamente esporte é bem reintegrado. importante essa volta aí, viu? Isso. E Barleta também de volta na posição Basta dele. estar recuperado e liberado, que ele certamente seria. Eu devolvi os dois aos seus respectivos lugares. E aí,
tô trazendo algumas Eu não dúvidas. sei se os dois aqui juntos, nesse encaixe com o Náutico, se eles já entram juntos, não, tá? Aí eu tô trazendo É. algumas dúvidas. Vamos lá. Depende de Iago Felipe. Primeiro, Gustavo Maia vai resistir como titular numa escolha entre ele e Yuri Castilho. Eu acho que chegou a hora. Eu acho que tem um grande talvez aí. Chegou a hora de Roger ceder. Não, Eu não é acho o que que a o gente time acha vai melhor, mas jogar. eu acho que Roger diz, ó, já cedi aqui, cedi ali. Aí Porra, ele é contra todo mundo. Ele é treinador, ele é. Porra, eu sou. Você sempre do contra. Minha bandeira vai ser essa? Pô, pode ser. Pode ser. Até agora, até agora tem Pode sido, na ser, verdade. sim, pode ser. Mas não Vai é entender a possível porta que ele vai, que ele vai querer. que ele vai tentar fazer abrir. essa troca. Então, assim, ele tá numa de que estou contra tudo. Já cedi goleiro, não preciso ceder meu atacantezinho. Mas eu acho que pode, o pensamento pode ser exatamente Exatamente esse. esse. Atos, tu ia falando alguma coisa? Não, eu ia dizer que eu acho que ele vai manter Gustavo Maia. Viu? Eu acho que vai Castilho. Eu acho que chegou a hora de Gustavo Maia perder essa posição. Eu acho que seria um problema você já deixar Castilho no banco. Ou jogar os dois, no caso, né? Eu acho que eu vou insistir. Na cabeça de Roger, ele queria botar os dois. Ele queria botar Gustavo Você Maia acha que ele esquerda pode e barrar Castilho Coutinho? porque Castilho... Mas eu acho que ele não vai furar a fila aí, não, viu? É. Ele não fura essa fila de Zé Roberto, não. de Viu? Castilho jogando pelo lado em 2026. Sei não, viu? E o Castilho é centroavante, gente. Não, pela ponta esquerda ele faz as Yuri vezes. Castilho era o centroavante que virou segundo. É o segundo. Veja, Yuri Castilho é o segundo atacante. Isso. Porque nem era centroavante, nem era um ponta. Aí fica nessa. Mas com o Filipinho aqui, o lado ganha força. Então Veja, fica mais ok. Ele... eu iria Castilho ali para dar o corredor. Pra Em alguns Filipinho. momentos, fazer os dois atacantes, como eu pensei que a minha linha de raciocínio do jogo anterior. E Filipinho tendo o corredor. Castilho indo para dentro, fazendo quase que uma dupla de ataque ali com o Coutinho. Então, ao invés de tentar. Agora, o que eu iria? Eu não iria de Iago Felipe. Até por conta do lado esquerdo do Náutico. O que é que eu faria ali? Zé Lucas. Se ele não for de Zé Lucas, eu iria de Pedro Martins. Para reforçar a ajuda ali de Pulse. E também para Pulse, ó. Pulse. Agora é o seguinte. Não é Pedro Martins fazer a falsa ponta de vez em quando ajudando o Barleta, não. É Pedro, tua função aqui é volante pelo lado direito e Pulse vai cobrir. Porque quando o Vinícius vier, eu vou querer indo para fazer o 2-1 para matar Vinícius. O Vinícius não vai aguentar ficar para lá e para cá. Vai precisar ser preservado. Eu vou tentar atacar o forte do Náutico atacando também. Certo. E preservando, tendo esse reforço de marcação com o Pedro Martins. Ou Zé Lucas. Seria Zé Lucas. Mas Vamos então. eu não iria É. de Iago Felipe de cara aí, não. Como tá muito difícil pensar pela cabeça de Roger, vamos pensar só pela nossa. Qual seria seu time, Cauê? Thiago Couto, Esse Thiago Couto, Pulse, Pulse, Benevenuto, Ramon Ramon e Filipinho. Zé Gabriel centralizado. certo? E Zé Lucas, um volante pela direita. Certo. Depena, Barleta, Coutinho e Castilho. Eu tiraria Iago Felipe, né? Com o Zé Lucas no lugar de Iago Felipe aqui, mantém o Depena no meio, Castilho no lugar de Maia e Coutinho de titular. Então, o mesmo time de Cauê, né? Mas você iria todo mundo iria com Zé Lucas e não Iago Felipe, né? Isso. E você ainda tem. Eu não colocaria 3 volantes, não. Eu deixaria Depena. Deixaria Depena. E Depena, você ainda pode deixar Depena circulando de uma maneira que ele dialogasse com o Filipinho e Castilho, quando fizesse aquele segundo atacante. Isso é o ideal, pô. Isso aí tá pronto. Veja, é só ele botar veja pra como jogar. você tem possibilidades. É isso. Isso é o que mais me incomoda se ele não fizer. Como você consegue ter possibilidades de botar Castilho como se fosse aquele falso 10. O que Vina faz um pouco no Ceará. Sim. Aquele falso 10 que chega ali. Pra mim, o que tá desenhado, a melhor forma que o Sport tem pra jogar, tá desenhada. Que é justamente essa nova forma de atacar pela esquerda que Castilho traz. Porque você tem Depena que pode cair pela esquerda, o Filipinho chegando, e Castilho, ora ponta, ora sendo o segundo atacante. Então, eu não abriria mão disso aqui jamais. Isso. No final das contas, a dúvida da gente aqui ficaria ali em relação a Iago Felipe, porque na nossa cabeça seria Zé Lucas, mas convenhamos, eu acho que ele não vai Não vai. de Zé Lucas titular. Ele pode até ir de Zé Lucas entrar dessa vez, mas de titular eu não vejo ele indo com Zé Lucas. Tá?
Na dividida, tu é Pedro Martins e não Iago Felipe, Cauê? Não, na dividida eu sou Iago. Eu também Eu sou Iago. acho Cauê que- foi Pedro, eu sou Iago. Eu sou Pra Iago. preservar aquele lado e dar essa liberdade. Se for na condição de dar liberdade pra Pulse também ir. Porque se for, ó, Pulse, tu vai ficar aqui, aí vai Iago Felipe. Eu sou um pouco Aí mais vai dessa Iago linha. Felipe. Eu sou um pouco mais dessa linha. Dá um pouco mais de qualificação pra essa bola rolar na frente, tá? Iria de Coutinho, ainda. Também. Eu gosto da lógica inicial. Desde a Série B de 2024, se tem os dois, começa com Coutinho Coutinho, e tá mal, vai com Zé, porque Zé rende melhor no segundo É. tempo, pegando os adversários mais cansados, mais Agora tem uma desgastados. coisa, Fred. Zé trata a bola melhor. O Sport fez uma escolha de não ter um 10 fixo. Sim. Vamos dizer assim. E aí você chega, no que a gente tava vendo aqui, com jogadores que são meio que mutáveis, jogam em várias posições. E quando você tem isso, você precisa aproveitar. É isso que ele tá brincando aqui, ó. Pô, fulaninho pode fazer isso aqui. E Roger não está aproveitando. É exatamente isso. Eu temo muito que ele desconstrua essa possibilidade que a gente colocou E aqui Roger pela não está esquerda. aproveitando. Porque aqui é a melhor arma que o Sport tem para prevalecer em termos de qualidade sobre o Náutico. Porque pode ter Ô, uma Fred, hora O que Sport, ele... o Sport colocaria uma pressão aqui, Cauê, em cima dos pontos fracos do Náutico. Quem é o zagueiro do Náutico pela direita? Justamente Wanderson, tá? É Que é o isso. ponto fraco. Você teria uma pressão forte em cima de Arnaldo. Você pegaria o Náutico na posição que ele é mais frágil e você conseguiria colocar peso ali com Depena, com Castilho, com Filipinho. Tá? Você consegue fazer várias variações a partir daí. Você pode, em algum momento, jogar a Barleta, inverter, jogar Castilho para ficar junto. E aí, se fosse Pedro Martins, Pedro, faz aqui para Pulse ficar lá em cima, pisando na risca, como se fosse quase um ponta. Você tem opções de variações. Você não pode ser estático ou fazer uma execução que você olha assim, ó, tá todo mundo aqui, faz isso e não encaixa. É isso. 3 zagueiros, Cauê. Cogitaria. Não. Sob hipótese alguma. Eu não vejo sentido. Também não. Muita gente tem falado nas redes sociais para a Ju reforçar aquela direita ali, muita gente temendo essa chegada de Vinícius, de Yuri, de Dodô, essa Veja, força que o Náutico tem pela esquerda. Você, na verdade, tem que ter cuidado ali numa proteção numericamente. Para você não É recuar uma demais, né? ocupação. Isso. É ocupação de espaço. Aí, lógico, você precisa saber que o adversário, quando você estuda o adversário, ó, aquele ponto esquerdo ali, aquele lado esquerdo do Náutico é. Mas você também, pô, é o lado esquerdo mortal, é. Pô, Yuri é o melhor lateral esquerdo que a gente viu nos últimos tempos aqui. Não é. Não é melhor do que Filipinho. Então, assim, tem Vinícius num bom momento, Dodô ajudando, caindo ali. Então, você tem que ter cuidado, atenção de. Eu não posso ter inferioridade numérica naquele setor. Sim. Então, os jogadores, sobretudo volantes que vai ter que cair alguém por ali, precisa estar ligado. Ó, pra eu não tomar uma inferioridade. Meu ponto ali, Barleta, vai ter que estar ligado. Jogo pesado para Barleta. De ter que ajudar. Benevenuto, tua atenção aí. Tu é o zagueiro que vai sair pelo teu lado. Cobrir, porque em algum momento podem passar nas costas de Pulse e tu vai ter que ser rápido para frear aquilo ali. Então é muito mais a atenção e posicionamento do que, ó, eu vou ter que criar uma. Se ele quiser criar, ainda botar um Pedro Martins ali, para de alguma maneira ter um olhar um pouco mais para o setor e sentir qual é. Mas é jogar também. Você precisa jogar, você precisa atacar. Perfeito. Dessa forma, a gente coloca um ponto final nesse longo raio-x aqui Do jogo de ida. que a gente trouxe, né? Sobre a dinâmica da final. Obviamente, no jogo de volta, a gente não vai ter todo esse resgate. Mas vai ter as consequências, óbvio. Hoje a gente fez um resgate desde a primeira partida, uma construção. Não é de abertura para o jogo de ida, é de abertura para a grande final. Vamos ver o que os próximos dias reservam, as notícias que os próximos dias reservam, e a gente vai acompanhando tudo aqui, tá? Fiquem atentos, porque além de novos vídeos aqui no canal, conteúdos, lives, sigam a gente nas redes sociais, porque a gente também vai avisar sobre a nossa cobertura no dia da final. Mas pode ter certeza que vai ter pré-jogo, possivelmente, inclusive, um pré-jogo começando
bem mais cedo, a gente vai trazer mais conteúdo. Estamos com pós-jogo garantido. Ainda vamos debater se a gente faz o react ou não. Tá? A gente ainda está vendo a relação do react, mas um grande pré-jogo e um grande pré-jogo, eu nem preciso falar, porque a gente faz 200 mil horas no ar. Todo mundo já sabe de cor que o pós-jogo do 45 minutos ele é de qualidade, de quantidade. Tá? Agradeço demais a você que atravessou esse vídeo. Se você não viu do Náutico, terminou esse, já vai pro do Náutico, tá? Isso aqui também pode ter sido vários cortes. Se você tá vendo só um cortezinho, ai meu velho, vai no nosso feed que você vai encontrar complementos que vão se encaixando e formando esse grande Sobretudo conteúdo se aí. você discordou do cortezinho, porque tem 2 horas de conteúdo, alguma coisa talvez você concorde depois. Então é isso, tá? Se você não está inscrito nesse canal, vai aqui em cima, se inscreve no canal, ativa as notificações. Você também pode se tornar membro, fica aqui embaixo da gente, uma forma de dar um apoio maior ao conteúdo que a gente entrega. Para você ter ideia, a gente já está na madrugada gravando isso aqui, tá? Começamos à noite, estamos de madrugada, levando esse conteúdo até você. Se você acha que pode dar uma força financeira regular para a gente, você se torna membro aqui no canal. É algo importantíssimo para a gente, tá? Nos reencontramos em vários vídeos aqui e, obviamente, na melhor cobertura da final do Campeonato Pernambucano. Eu me chamo Fred Figueroa, fiz esse programa ao lado de Cássio Zirpoli, de Cauê Diniz, na telinha aqui com a gente, Atos Gildo, na direção do estúdio João Trigueiro, edição de Márcio Souza e Gabriel Costa, corte de Caio Corte, porque esse programa aqui levou muitos cortes para o ar. Grande abraço a todos, até a próxima, Valeu. tchau, tchau.